agora é com o Jogo Aberto, aquele bom dia especial pra você. A quarta rodada do Paulistão começa hoje com o vice-líder Palmeiras sem Vitor Roque, indo a Novo Horizonte encarar o time da casa, que ocupa a terceira colocação no estadual. Em Minas, o Galo apresentou um pacotão de reforços, com destaque para o volante Maicon, que explicou por que deixou o Corinthians. No Rio, os riscos de queda no Carioca devem obrigar a volta de parte da cavalaria do Flamengo contra o Vasco. Pela Copinha, a sensação Ibrachina eliminou o Palmeiras nos pênaltis e encara o São Paulo na semifinal. O atual campeão bateu o Botafogo com uma pintura de antes do meio-campo. Por aqui, o Corinthians agita o mercado da bola com a possível chegada do volante Vini Souza, queridinho de Jorge Jesus em 2019. O São Paulo tentou a contratação de Cauli, mas ouviu não do Bahia. E no Sul, o meu Inter apresentou o zagueiro Félix Torres, que é fã de Sérgio Ramos. Tá bem de referência, hein? Eu acho que minha referência no futebol sempre foi o Sérgio Ramos, então eu me caracterizo um pouco mais por aí, porque ele é um cara muito agressivo, um cara inteligente. Chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Além da minha vontade, eu agradeço aos esforços que o Galo fez para minha vinda. Acho que foi muito importante, isso influenciou muito na minha presença aqui hoje. Eu acho que o projeto é um projeto que fala por si, pelas peças que tem no clube e as peças que estão contratando. Então, cara, a gente sabe que a equipe do Novo Horizonte é qualificada, né? Sempre vem chegando aí nas finais, né? Vem demonstrando um grande trabalho, mas a gente está se preparando bem aí, vendo o que o professor tem para nos dizer para a gente conseguir fazer um grande jogo. Mas a gente sabe que é aprendizado para esses meninos, o mais importante é o Dudu usar esse momento para crescer, é todos os demais que também, ou que foram para a bola ou que não foram, usarem para crescer, porque eles estão em formação e a gente respeita esse processo. Cara, lá no profissional me apoiaram bastante, falaram que estavam acompanhando, que estavam torcendo pela gente, fiquei muito feliz, passei pros meninos também. E, cara, esse gol aí, como eu falei ali, eu não tô nem raciocinando ainda, a ficha não caiu, gol que o Pelé não fez, né? Poder fazer algo extraordinário na minha carreira e na minha vida. Golaço! Raciocinou rápido o goleiro, tava no desespero tentando igualar o placar e aí veio a pá de cal com esse gol de antes do meio de campo do Paulinho, não é? Seguinte, quero mostrar a turma aqui do Jogo Aberto, todo mundo reunido. Cicinho! Aquele bom dia especial. O São Paulo elimina o Botafogo e está na semifinal da Copinha. Pelo menos uma boa notícia nesse começo de ano, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Esse ano começou meio turbulento, mas as notícias boas foram vindo aos poucos, Renata. A saída do presidente, todo aquele caos. E na Copinha, dando show, né? Novamente, os charmosos, os grandes, tudo fora. E o tricolor, o gigante, ainda continua. Vamos ver se o Hernan Crespo vai utilizar algum desses jogadores no time principal. Falando em Copinha, quem diria? Ele acostumado ao topo das tabelas, sempre bem na foto. Edu Dracena, eu avisei, esse Ibrachina não tá pra brincadeira. Time não tão conhecido, eliminou o Palmeiras nos pênaltis. E agora, Edu, mesmo assim, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É claro que uma eliminação precoce, né? Porque a gente esperava chegar na final e ser campeão. É uma desclassificação que dói bastante, mas a gente viu que a campanha do Palmeiras nessa Copinha não foi legal, né? Empatou com o Flamengo de Guarulhos, ganhando os pênaltis. Contra o Vitória, a mesma coisa também. Então, acabou pegando o Ibrachina de novo nos pênaltis, acaba sendo eliminado. Eita, Ronaldão, eu e Edu estaremos juntos na Copinha, torcendo para o Cruzeiro a partir de agora. Torcendo também pro lado do São Paulo, do Ibrachina, sem problemas. Mas o Cruzeiro precisa ganhar do Grêmio, viu? Rona, é outro assunto que eu quero falar com você, não é a Copinha. Clássico. Edu tá do outro lado, Santos e Corinthians. Tá preparado? Esse você acha que o Corinthians vai levar? Bom dia. Eu estou preparado, menina Renata. Bom dia a você e a esses cavalos. E você e o Edu tem algo em comum, hein? O quê? Vocês tomaram um ataque aí do... Solta, legal.
Só pra lembrar, você também foi eliminado antes que eu até nessa competição. Na segunda rodada, ele Olha o Nazi aí, ó. O hino do Ibrachina pra vocês, menina. Ô, Nazi, seu cavalo. E o Santos? O Santos, menina. Vai atropelar. Com Neymar ou sem Neymar, né? Eu quero saber. Tá com Perguntar a polícia, né? Com Gabigol, sem Gabigol? Essa é uma dúvida. Já no YouTube eu terei notícias sobre o Santos, o lado do peixe pra esse clássico. Mas antes, vem pra cá, hein? Os jogadores do Santos ganharam folga nesta segunda-feira depois do empate contra o Guarani em Campinas. Na quinta-feira, o Peixe joga em casa contra o Corinthians, segundo clássico da equipe santista no Paulistão 2026. A grande pergunta da torcida do Peixe é a seguinte: para esse duelo contra o Corinthians, será que o Gabigol vai para o jogo ou não? O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o assunto. Não sei se vamos a contar com ele, mas ele está fazendo o melhor de ele com o departamento médico e levando a ele de a pouco para contar com ele no próximo jogo. La parte física tiene que estar ao topo, porque si no está ao topo, o torcedor no sabe que ele está disminuido. Então, vamos a trabalhar para que ele llegue bem ao clássico em Vila Belmiro. Em Campinas, o Santos esteve muito perto da vitória. Abriu o placar com um Barreal nesse lance aí. Perdeu muitos gols. É bem verdade que, sobretudo no segundo tempo, o Guarani cresceu na partida. Daí brilhou a estrela do goleiro Brazão, que chegou a defender um pênalti. No último lance do jogo, depois dessa cobrança de escanteio, veio o empate do Guarani. Gol de Kelvin. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou também sobre isso, sobre a vitória que escapou. Primeiro, a sensação é uma sensação amarga, não é uma boa sensação, porque, na última jogada de partida perdemos 2 pontos. No Campeonato Paulista, o Santos estreou vencendo em casa o Novo Horizontino por 2-1, depois perdeu para o Palmeiras fora de casa por 1-0 e aí veio esse empate em Campinas. Agora é o clássico contra o Corinthians. Como é que vai ser esse duelo? O Juan Pablo Vojvoda mais uma vez. Vai ser uma partida muito difícil. Os dois estamos com a mesma quantidade de pontos, então não define nada em quanto à tabela, mas define muito em quanto a como vai estar o ânimo de um ou de outro. O jogo Santos e Corinthians vai ser nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Os atletas do Peixe, que receberam folga nesta segunda-feira, se reapresentam na terça-feira, se preparando já para esse duelo bastante importante do Campeonato Paulista 2026. Ao vivo com o Jogo Aberto para o Brasil, para a internet, para todos os lugares. É um sucesso, não é? E a Copinha vem aprontando, trazendo surpresas. A grande revelação é a equipe do Ibrachina, que eliminou o Palmeiras Todo-Poderoso nos pênaltis. E segue, agora vai enfrentar o São Paulo. Quem diria, do Dracene? Apesar de ter tido uma vida relativamente mais difícil que a do Palmeiras, eliminando o Atlético Mineiro Internacional, o Ibrachina entrou na Arena Barueri como azarão. Favoritismo se manifestou logo no início da partida. Aos 6 minutos, Pimenta usou seu 1,92 m de altura para abrir o placar. O Verdão só não foi com uma vantagem um pouco maior para o vestiário por conta de Gabriel Sena, que estava ligado embaixo da trave. Segura esse nome, que ele ainda vai aparecer por aqui. Só que ninguém chega nas quartas de final à toa. E o Ibrachina virou manchete do AS, jornal espanhol, depois de eliminar o Atlético Mineiro e o Internacional de Porto Alegre, o clube formador que assombra os gigantes. Para mim é gratificante, né? Só que, como eu falo para eles, a gente vem plantando, né? Uma hora Deus abençoa a gente vai colher. Já trabalhei muitos tempo atrás em outras equipes, tive a oportunidade no Ibrachina, vou fazer 3 anos no Ibrachina agora. Isso é gratificante e a gente manter os pés no chão, que tem muita coisa pela frente.
Aos 12 do segundo tempo, o fantasma resolveu aparecer. Do lateral lançado na área, o famoso latereio, Pirituba empatou. E o matador de favoritos atacou novamente, agora com Cauã. O melhor ataque da competição precisava acordar. Fábio estava em campo há apenas 5 minutos e levou a decisão para os pênaltis. A terceira do Palmeiras, inclusive, nessa copinha. Depois de uma defesa de Gabriel Sena e 2 de Cauã Lima, Eduardo Conceição teve a chance de classificar o Palmeiras. A bola estava no pé do craque, de apenas 16 anos de idade, com contrato recém-assinado com um profissional. Coisas do futebol. No pênalti era importante para ele exercer esse protagonismo, bater o 5º pênalti. Se fosse o gol, com certeza seria um momento que ele guardaria para a vida dele, bater o 5º pênalti, mas infelizmente acabou não sendo. E isso vai fazer ele crescer ainda mais, vai fazer ele se desenvolver. Ele tem muito para viver no Palmeiras ainda e isso não diminui nada o potencial e o talento dele. Depois de 13 cobranças, foi vez de Gabriel Sena pegar o pênalti de João Paulo e se apresentar ao mundo da bola como herói da classificação do Ibrachina. Sem palavras, o que aconteceu aqui foi mágico e agora é focar na semi, que ainda tem muito gás ainda para dar ainda. Gabriel Sena, goleiro do Ibrachina, que acabou sendo o herói, não é, dessa decisão. E agora aquela história, tem outros gigantes pela frente, o São Paulo, Ronaldão, goleiros aparecendo e a gente só de olho para encontrar novos talentos numa posição que é muito bem servida no Brasil. E esse menino ele tem explosão, ele fez uma grande partida, acho que não só contra o Palmeiras, mas também contra o Inter também, ele pegou umas 2 bolas, ele tem explosão, então acho que está na hora de alguém ficar de olho nesse menino aí, levar para um time grande e lapidar, é hora de lapidar esse menino aí também, um grande goleiro. Edu, qual é o tamanho do prejuízo para o Palmeiras, que começou a gostar da competição nos últimos anos? É claro que a cobrança sempre vai ser grande, principalmente num clube onde que se revela muitos jogadores. E isso traz também uma pressão que aí eles vão ter que conviver com ela, e é normal isso. Agora você pega aí o Eduardo, o moleque tem 16 anos, você está jogando com um moleque com 18, 19 anos. Então, para você ver a diferença, de repente, do nível técnico. Então, acho que é um ponto onde que o próprio diretor de futebol, João Paulo, deu uma declaração depois do jogo falando que realmente o Palmeiras não jogou nada, não conseguiu desempenhar o futebol que todo mundo esperava. Agradecer a trave, né? Pelo talento que tem esses jogadores, que esse time que o Palmeiras tem. Infelizmente, acabou pegando um time aí que foi mais eficiente nas cobranças de pênalti. Cicinho, só que no time principal, o Palmeiras tem mostrado que é uma equipe capaz de dar espaço para a base. A gente vê o Pacheco, o Luiz Pacheco, vê o Larson, vê o Belé, o Luigi, o Arthur, vários jogadores aparecendo já sendo aproveitados, não é? A gente vê o Riquelme também. O Abel Ferreira gosta de trazer a base, só que quando você usa a base no profissional, você também enfraquece times que disputam a Copinha, por exemplo. Exatamente, mas eu acredito que o grande objetivo é esse, né, Renata? É você revelar exatamente os jogadores para compor esse elenco principal. Então, o trabalho do Palmeiras é louvável. Essa eliminação aí provavelmente não estava no script do Palmeiras, mas o comportamento dos atletas do Palmeiras, a postura dos jogadores do Palmeiras é assim, algo impressionante. São meninos experientes. Você reclamou quando o Corinthians caiu, que o Corinthians colocou todo mundo pro Dorival? Irmão, segunda fase. O time subiu todo pro Dorival, você falou que tô preocupado com o Corinthians, rapaz. Vai ver a molecada, você tá falando outra coisa. O assunto é Palmeiras, ele vai pro Corinthians. Não, e aonde eu vou falar de Corinthians, depois nós vamos falar do São Paulo, que é o que conhece da Copinha. Olha só que tá classificado. Olha pra ver como que é o Palmeiras. Olha pra quem era pra estar jogando Copinha. Vitor Reis, Estevão, Hendrick. O quê? Olha pra você ver como que é o Palmeiras, entendeu? Se fosse realmente pra idade do Palmeiras, olha tudo. só. Pro Ibrahim, mas tá muito parecido, porque perde no juvenil e perde no profissional. E o São Paulo não ganha nada. Mas eu acho que os clubes deveriam cuidar muito melhor da base, que hoje é dominada por empresários, infelizmente. Mas a base dos clubes, ela pode gerar muitas soluções, bem menos caras, viáveis, e você pode ganhar não só em campo, mas também em futuras vendas, e o Palmeiras é um especialista em fazer isso. Agora,
vamos falar também do São Paulo, não é? O São Paulo teve um confronto duríssimo contra o Botafogo, mas conseguiu resolver a fatura, a torcida apoiou e o São Paulo agora enfrenta o Ibrachina na Copinha, o atual campeão segue. Antes do jogo entre São Paulo e Botafogo, olhos atentos na outra partida das quartas de final. E por uma razão especial. Os São Paulinos torciam contra o Palmeiras, que disputava a vaga na semi nos pênaltis contra o Ibrachina. Com a eliminação do rival, a primeira comemoração da noite para o torcedor são paulino veio antes da bola rolar. A gente percebeu, né, porque eles começaram a comemorar lá a desclassificação do Palmeiras, mas a gente está muito focado. Só que o que poderia virar motivação, na verdade acabou como empolgação, porque o que se viu no primeiro tempo foi muita briga, um festival de erros, bola no alto e jogo embolado no meio. Chances mesmo foram poucas. Quando parecia que o intervalo viria sem o placar ser alterado, o São Paulo fez. Jordinei aproveitou cobrança de falta e foi esperto de cabeça para colocar o São Paulo na frente dos cariocas. Na volta do intervalo, o Botafogo melhorou e empatou com um belo gol. Felipe Januário desviou o Cão Branco também e Arthur Isaac dá uma olhada, emendou um belo voleio. Só que quando a partida se encaminhava para os pênaltis, Matheus Menezes empurrou para a rede, depois de cruzamento e toque de Igor Felisberto. 2-1 São Paulo. E no fim, o jogo reservaria um momento tão decisivo quanto raro. A Copinha nos surpreende com algo que até mesmo no profissional é difícil de ver. Quando o goleiro Rian Lucas, do Botafogo, tentou ir para a área no desespero, Paulinho foi mais esperto e de muito longe garantiu a vitória e a classificação do São Paulo. Esse gol aí, como eu falei ali, eu não tô nem raciocinando ainda, a ficha não caiu, gol que o Pelé não fez, né? Poder fazer algo extraordinário na minha carreira e na minha vida. Na comemoração, o volante Matheus Ferreira tomou o segundo amarelo e foi expulso. Nada que estragasse a festa são paulina, que mantém vivo o sonho pelo bicampeonato consecutivo da Copinha. Em Copa São Paulo tem que estar preparado para qualquer cenário, né? Ibrachina fez uma excelente Copa São Paulo até aqui. Eliminou muitas equipes grandes, né? E certamente vai ser um outro jogo duríssimo. A gente tem que se preparar o melhor possível e fazer o nosso melhor para, de novo, tentar se aproximar dessa classificação para a final. Cicinho, qual é o seu grau de empolgação com os garotos do São Paulo na Copinha, classificados e até com esse belíssimo gol do meio de campo também, finalizando esse jogo. Mas agora é o Ibrachina, é uma equipe que não tem nada a perder, foi chegando, mas o São Paulo tem um título aí que ele quer manter e está defendendo. E tem jogador para isso, Renata. É um time muito bem trabalhado. O João Pedro, goleiro, demonstra muita experiência, principalmente com os pés. É um goleiro que sabe jogar muito com os pés, assim, passa essa tranquilidade para o sistema defensivo. O Igor Felisberto, que já bateu no profissional, é aí o terceiro lateral do São Paulo. A qualidade desse menino também é algo que pressiona. E o Paulinho, que é o jogador decisivo. Então, o São Paulo tem nos seus setores jogadores experientes e que chamam a responsabilidade. Então, assim, vai enfrentar um adversário muito forte e que vem na empolgação de ter eliminado grandes, né? Como o Inter, como o Palmeiras. Mas o São Paulo também é muito forte e muito experiente. E, assim, o torcedor são paulino está empolgado pelo que esses meninos vêm apresentando. E o time do Botafogo é um time muito bem trabalhado também. E o São Paulo soube fazer o jogo para poder conquistar essa vitória. E com esse golaço do Paulinho, que deu assistência, chamou a responsabilidade no momento certo. E é isso que se cobra do craque, né? No momento certo você aparecer. E ele apareceu dando assistência para o segundo e fazendo esse golaço antes do meio de campo aí para coroar essa linda vitória do São Paulo. Na nossa época, colocaria no DVD esse gol aí. Não, na nossa época, nosso chute não chegava até lá. Colocaria no DVD esse gol aí, né, Ronaldo? Na nossa época, meu chute não chegava ali no intermediário. O menino... Que golaço. E eu destaco também a visão de jogo dele, porque o goleiro foi no desespero, não é para tentar alguma coisa, o jogo acabando, e ele sabe que o goleiro tá fora
fora da área e vai lá e chuta e faz um golaço. Agora, Rona, o São Paulo é favorito contra o Ibrachina ou não tem nada dessa conversa? É favorito porque tem o peso, né, da camisa do São Paulo, mas o Ibrachina tá vindo com a molecada aí mostrando que tem vontade, tá querendo aparecer no cenário. Vamos ver se não vai ter o VAR aí. O certo era colocar o VAR, senão eu vou acabar operando a molecada aí também, porque teve cada jogo. Mas já colocaram o jogo lá pro Morumbi já. Já puxaram o jogo pro Morumbi? Já puxaram pro Morumbi o jogo. Então eu vou... Mas como que chama a copinha? Então tem Como que chama a copinha? A federação tem que colocar o VAR aí, a rapaziada ficar de olho. Qual que é o nome dessa taça? É Taça Corinthians de Futebol Júnior? Não é. Taça São Paulo. Tem que ser decidido em São Paulo. Dessa aí, se é o time que mais ganhou isso aí. Senhor, não é semifinal. Agora não vai favorecer ninguém. Porque o que nós vimos até aqui, menina Renata, desse campeonato aí, a bola pega na trave, era gol, a bola passa a risca. Pra quem que é? Pro Palmeiras, então não vamos dar. É assim. Agora já caiu. Então vamos ajudar a molecada. Coloca o VAR aí. A federação tem grana pra colocar o VAR aí pra molecada. Mas a gente vê que o Ibrachina é um time que fisicamente é muito alto, muito forte. Não é? Eu senti bastante, vi isso. Foi importante para vencer o Inter e agora também vencendo o Palmeiras nos pênaltis. Já foi um jogo mais equilibrado. Edu, mas o São Paulo defende o título. É uma equipe que eu tenho certeza o Crespo vai ter que olhar para esses garotos. O São Paulo precisa também olhar com mais carinho para a base, até para compor esse elenco principal. E para compor, e a gente vê a postura desses atletas, independentemente do que está o caos do São Paulo fora de campo, da diretoria, você vê que esses moleques estão entrando e procurando fazer o futebol deles. Estão querendo aparecer para, quem sabe, ter uma oportunidade na equipe principal ou, se não, em outro clube. Então, isso é muito louvável. E esses jogadores que estão jogando, Renato, eu acho que tem que aproveitar realmente a oportunidade, porque todo mundo está vendo. Hoje, todos os jogos passam na televisão, então todo mundo tem essas informações. Agora, o Ibrachina é um time onde que jogou lá em Barueri, contra a torcida e contra tudo, e não sentiu nem o peso. De repente, jogando contra o São Paulo, ele pode jogar mais leve também e, quem sabe, ganhar o jogo. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Palmeiras principal, que joga contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, 4ª rodada da competição. Agora, Campeonato Carioca, o Flamengo é o assunto. Tem goleiro chegando para substituir o Matheus Cunha. E, além disso, o Flamengo avalia-se contra o Vasco no Clássico. Joga com atletas mais experientes, dá uma modificada na equipe que é lanterna do Campeonato Carioca. Depois de 3 jogos e apenas 1 ponto somado, o Flamengo ocupa a lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca. E para não precisar disputar o quadrangular do rebaixamento, precisa melhorar o desempenho nas 3 partidas que restam. Diante desse cenário, o clube estuda mudar o planejamento. Se antes a equipe sub-20 seria mantida para os 2 próximos compromissos contra Vasco e Fluminense, agora alguns jogadores do elenco profissional podem reforçar o time. Um deles pode ser o goleiro Andrew, apresentado ontem como o 2º reforço rubro-negro para a temporada. Em primeiro lugar, a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato que seria com a minha mãe e com o meu pai, tipo assim, de poder virar para eles e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apoiaram lá atrás do bairro onde eu moro. O jogador de 24 anos defendeu o Gil Vicente de Portugal nas últimas 4 temporadas e meia e demorou a acreditar que o diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz foram ao estádio só para observá-lo. Conversei com meus empresários na terça-feira e falaram que sim, era concreta. Continuei não acreditando. Não, continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando ela estiver. E acredito e falo para você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. Revelado no rival Botafogo, que também tentou contratá-lo, o novo camisa 42 do Flamengo vai custar €1,5 milhão de euros, mais de 9 milhões de reais, e chega para fazer sombra a Rossi. O importante é o Flamengo vencer. E quando você faz parte do elenco desse, se você está dentro ou está fora, você tem que estar 100% disposto a ajudar da sua melhor maneira possível. E é isso que eu estou aqui para fazer, para ajudar da melhor maneira possível, que o Flamengo possa continuar conquistando, que é o que vai importar no final.
Para ser bem honesta, o Gil Vicente não é uma referência em termos de goleiros, mas o André estava por lá. Ele mesmo demorou para acreditar no interesse do Boto e do Felipe Luiz, foi dito na matéria. Só que agora ele vem para disputar, ou pelo menos ficar ali na sombra do Rossi. É uma aposta do Flamengo e é uma aposta para você boa, Rona? Boa, baita de um goleiro. Mas eu fico pensando aqui, a gente até estava tricotando aqui, né? O Hugo, né, que estava lá no Flamengo, é impressionante o que fizeram, não deram essa moral toda e também teve uma época difícil lá também, acho que de tentar... Ele era muito imaturo. Muito novo também, né? Mas a verdade é que eu não sabia que o Flamengo estava precisando de goleiro. O Rossi é um baita de um goleiro, mas é na base do Flamengo. Sempre revelou também grandes goleiros. No caso, o Hugo, que a gente estava comentando. Eu não sei se precisaria... Que o Matheus Cunha saiu, né? Então, mas... na verdade, a cartada do Flamengo era no Brasão, né? Que não deu certo. Aí seria uma contratação violenta. E aí, aliás, contra o Guarani foi o destaque total do Santos. Não só. O ano passado, né? Se não fosse o Brasão, o Santos tinha caído. E para ser goleiro do Santos, o cara tem que ser um fenômeno mesmo. Porque vai o time para ir bola no gol, hein? Mas imagina o Brasão indo pro Flamengo tendo... um Rossi lá como titular. Então, imagina se ele ia ficar no banco ou não. A briga que seria, de repente, interna ali. Mas tem muito campeonato esse ano, Edu. Tem muita coisa. Mas goleiro não gosta de mas o goleiro pode se machucar a qualquer momento. O futebol, ele apronta bastante. De repente, se você pede o Rossi, você tem que ter plena confiança que o André vai entrar e vai ser um goleiro do mesmo nível. O Flamengo tem que saber o que está fazendo. Agora, o Flamengo é lanterna por conta de jogar com o time sub-20, nem o Felipe Luiz vem comandando os jogos, as partidas, e na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois o Sampaio Correia do Dracena. O planejamento do Flamengo era esse, Renata. É claro que não esperava passar por essa dificuldade, principalmente jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade da equipe principal. Agora, tem esses 3 jogos, são jogos importantes, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é um campeonato diferente daqui do Campeonato Paulista, mas voltando o time titular, voltando com esses jogadores... Mas você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir do jogo contra o Vasco? Eu mesclaria, até porque tá para dar ritmo também um pouco. Só que eles ganharam bastante tempo, né, Renata? Eu acho que já treinaram 2 semanas. Então, para alguns jogadores, de repente, já tá num nível bom para jogar e até mesmo para ganhar ritmo. Agora, outros jogadores precisam mais de tempo. Então, eu mesclaria assim, principalmente no momento difícil que o Flamengo está passando no Campeonato Carioca. E Cicinho, se por um acaso ficar disputando para não cair, vai ter um quadrangular, tem mais jogos ainda no calendário, não seria uma boa opção para o Flamengo. É melhor resolver agora, enquanto é tempo. Mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Talvez o único planejamento que não deu certo do Flamengo foi essa questão de colocar esses meninos para jogar e analisar esses jogadores e falar, esse tem condições de estar no elenco principal, assim, assado. Porque esse era o planejamento e talvez isso tenha ido por água abaixo. Porque o futebol apresentado pelos jogadores do Flamengo, assim, não teve nenhum que chamou muita atenção. Então, isso é algo que o Flamengo provavelmente falou, olha, nós vamos ter que contratar além daquilo que esperávamos. Talvez essa tenha sido o resumo da história. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá para ficar flertando, não, porque pode enfrentar dificuldade. Aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum, e aí as coisas tendem a piorar. Mas se coloca o time titular... já para essa sofrência mas e também já não tem garantia que vai ganhar também não, né, Cicinho? Não tem garantia, mas a probabilidade é muito maior. Sim, mas só que ali é clássico, ali pode tudo acontecer. Por isso que não dá pra você ficar flertando, porque o rendimento dos jogadores que jogaram esses jogos foi bem abaixo daquilo que provavelmente o Felipe Luiz esperava. E no dia 17 de dezembro estava o Flamengo no outro lado do mundo, disputando, não é? O Intercontinental diante do PSG, indo para os pênaltis, e agora já está nessa loucura, a torcida pressionando para ter um clássico mais completo, um time mais forte. Seguinte, vamos para Minas, porque o Galo apresentou um pacotão de reforços. Tem até ex-corintiano na história aí, Ronaldão. Dá uma olhada. Corinthians Galo. Foram 5 jogadores apresentados e a promessa de um sexto. A gente tem um pré-acordo com o centroavante Matheus Cassier, que está vinculado ao Zenit. Então, hoje, eu informo que a gente está muito otimista para fechar essa contratação. Cassiera é colombiano, tem 28 anos e já foi artilheiro da Liga Russa na temporada 23-24. Voltando agora à Arena MRV para conhecer os reforços que já estão em BH.
Maicon e Lodi são os mais próximos do torcedor brasileiro. O lateral tem no seu currículo temporadas vencedoras pelo Atlético de Madrid e chega ao Galo após rescindir o seu contrato com o Al Hilal. Até março agora já vai ter uma decisão final, mas o nosso advogado falou com a diretoria do Galo também, não tem problema algum. É um jogador da seleção brasileira para substituir outro. O Arana esteve comigo na seleção também, né? Conheço muito bem. Ele teve sua trajetória aqui, uma trajetória que dispensa comentários, né? Foi multicampeão aqui, dispensa comentário por tudo que ele fez. Sou um fã dele também. Por mais que ele seja mais velho do que eu, mas é um jogador que sempre acompanhei, né? Fomos muito felizes ali durante um período na seleção também. Já o Maicon foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Inclusive, foram 7 temporadas vestindo a camisa do Timão. Mas no começo deste ano, o volante optou por trocar os alvinegros. Já tinha se vinculado que eu tinha um acerto verbal com o Corinthians, então a minha parte com o Corinthians já estava resolvida, faltou a parte com o Shakhtar e eu acho que essa parte é a parte mais importante para mim. Você tem que me querer aqui para que eu possa vir. E eu acho que o Atlético demonstrou um interesse muito grande nessa parte, acho que resolveu todas as questões com o Shakhtar o mais rápido possível. A dupla de equatorianos joga pela direita. Ângelo Preciado tem 27 anos, é lateral, é cria do Del Valle e atua pela seleção equatoriana. Passou pelo futebol belga e na última temporada defendeu o Sparta Praga, da Liga Tcheca. Já o jovem Alan Minda, de 22 anos, é ponta e defendeu o Cercle Bruges, também da Bélgica, nas últimas 3 temporadas. É um jogador driblador, driblou até o Brax na apresentação. Quer falar alguma coisa para todo mundo? Não, tudo bem. Depois? Sim. Bom, microfone. E por último, Vitor Hugo, volante, cria do Flamengo e velho conhecido de Jorge Sampaoli. Temos uma relação boa, 2023 foi um ano que eu joguei bastante, fui titular na grande parte dos jogos com ele. E por falar em Sampaoli, o técnico ainda espera mais reforços. O Atlético ainda tem carências na posição de primeiro volante e de zagueiro pela direita. Com a lesão de Lianco e a lesão do Chico Román, solamente tenemos un solo zaguero derecho. Está dentro de las peticiones o las posibilidades de que llegue un zagueiro por el problema momentáneo que tiene Timi en esa posición. Edu, o Galo ainda é uma incógnita, começo de temporada, mas será que vai render essa equipe? Renata, eu tenho muita dúvida, até pelo que a gente está vendo, o que está acontecendo, tanto dentro de campo como fora de campo, a questão de relacionamento com o Hulk, com o Sampaoli também, então a gente fica naquela expectativa, porque todo ano, quando começa, a gente sempre credencia o Atlético Mineiro, não, vai brigar pelo título. Na minha opinião, eu acredito que não. Vai ficar ali no meio da tabela, aquela coisa assim de Sul-Americana e Libertadores, até pelo o que a gente está acompanhando. É claro que, de repente, chegando, como chegou agora esses 5 reforços, podendo chegar mais ainda, o Atlético possa reforçar e, de repente, encaixar um time e brigar pelo título. Mas eu acho muito difícil. Ô, Rona, falando bem sério agora, deu um chora-coração quando você viu o Maicon sendo apresentado pelo Atlético Mineiro? Deu um chora-coração do Lodi, né? Que o Lodi ele encaixaria muito bem no Corinthians, né? O Lodi não. Chora-coração é só quem passou. Ela falou do Maicon. Mas o Maicon, o Corinthians fez tudo que poderia fazer com ele. Trouxe ele emprestado, depois prorrogou o contrato dele. Agora não tinha como esticar não mais pagou. 2, 3 anos. Como? Então tem que pagar. Não, então, mas não pagou. Agora é o Stabile que tá lá. Não. Ele falou que o Galo apresentou mais vontade para contratá-lo do que o Corinthians. O Corinthians teve a mesma vontade que ele teve quando ele jogava fora de casa, sabe assim? Então foi a mesma. Nenhuma quase quando jogava fora de casa. Mas não foi o capitão da Copa do Brasil, da conquista? Foi, mas ele entrou no finalzinho, né? Ele entrou no finalzinho do último jogo lá contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. O senhor é ingrato. Ele entrou no finalzinho. Então acho que já fez jus. Né, toda a passagem dele pelo Corinthians e que ele tenha muita sorte. E o Galo também, porque o Galo vai precisar de sorte esse ano. Bom, me deseja sorte, sucesso, esperança, expectativa e dedicação para Félix Torres. Não, eu não digo nada. Félix Torres, apresentado pelo Inter. Eu gostei que ele falou que o exemplo como zagueiro poderia ser o nosso capitão, Edu Dracena, mas é o Sérgio Ramos. Félix Torres, que você comece do zero, que você venha da seleção equatoriana. Vamos esquecer aquele período no Corinthians, né? Eu não.
Depois de uma longa negociação, Inter e Corinthians fecharam o acordo pelo zagueiro Félix Torres. O jogador foi oficialmente apresentado pelo Clube Gaúcho na tarde da última segunda-feira. O seu 2025 no time paulista foi muito ruim. A fiel torcida marcou o jogador após falhas e expulsões em momentos cruciais da temporada. Eu recebi uma ligação do Fabinho dia 31 de dezembro e a oportunidade eu vi aí, que o Inter foi me buscar, o Fabinho falou para mim, a oportunidade que estavam me brindando, para eu vir, ganhar minutagem, para fazer meu futebol. O defensor assinou contrato de empréstimo até dezembro deste ano e poderá permanecer em definitivo no Colorado, mediante pagamento do valor estipulado em contrato pelo Timão. Félix Torres chega com a ingrata e dura missão de substituir Vitão, vendido ao Flamengo nesta janela de transferências. Minha referência no futebol sempre foi o Sérgio Ramos, então eu me caracterizo um pouco mais por aí, porque ele é um cara muito agressivo, um cara inteligente, e meu futebol, acho que minha velocidade, um cara que agora tem mais experiência e concentrado no campo, também, sempre com muita coragem e muita agressividade. Além do zagueiro equatoriano, o Internacional espera anunciar mais 2 reforços até o início do Campeonato Brasileiro. Até então, o lema do Clube Gaúcho no mercado tem sido a criatividade. O Inter já anunciou um pré-acerto com Rodrigo Vidagra, volante de 24 anos que está no CSKA da Rússia. Jogador argentino chegará por empréstimo ao Colorado. Outro nome buscado é Alejandro, atacante que também atua no CSKA e que o Inter espera concretizar a chegada ainda nesta semana. A verdade é que esse ano é um ano de orçamento bem apertado. Fair play financeiro ele já está atuando, ele já vai atuar esse ano. E o Internacional está muito dentro do seu limite e nós vamos fazer aquilo que for a nossa condição dentro de uma responsabilidade. O recado da direção foi dado. O ano será de poucos investimentos e muita confiança, que o técnico Paulo Pesolano conseguirá montar um time competitivo. Eu vim das férias com boa vontade, generosidade, tô de boa, vou dar um voto de confiança pro Félix Torres, porque não é possível que no Equador falam tão bem dele. Tudo bem que a gente sabe que a concorrência, não é, da zaga no Equador hoje é bem complicada, são 2 jogadores que figuram bem na Europa, mas mesmo assim, tomara que no Inter ele reencontre o bom futebol, Cicinho. E tem tudo para isso, né? No Corinthians, ele não conseguiu jogar o seu melhor futebol, tem toda a pressão da torcida, é aquela questão da marcação do jogador, né? Qualquer um que erra, o problema é ele. Então, assim, respirar novos ares faz bem. E o Inter está abrindo essas portas, né? Com a venda do Vitão, precisava de um jogador. Exatamente, ele tem tudo para suprir. Até porque nós estávamos falando, o Fabinho estava com ele no Corinthians, então levou para lá, já tem o voto de confiança. É chegar e desempenhar o melhor futebol. Eu achei interessante, né? O Sérgio Ramos é o ídolo dele, né? Ele pega como experiência, como o exemplo. Então, começa a assistir os DVD, treina depois. O Sérgio Ramos está sempre treinando depois dos treinos. Então, pega o lado bom. Eu fico imaginando ele fazendo... O que você imagina, Eu fico imaginando ele fazendo um gol de cabeça no Corinthians. O que o Ronaldo vai falar? Não, mas de verdade, você como zagueiro, na sua opinião, quais são as qualidades que podem ser destacadas no Félix Torres? Não, ele é rápido, ele tem força, né? E tem uma técnica boa. Eu acho assim, quando você tá no Você viu tudo isso quando ele tá no Corinthians? Eu vejo assim, mas assim, sabe o que acontece? O jogador às vezes tá num clube... Nós não estamos falando da mesma pessoa Você não aqui, consegue não é possível, desempenhar velho. o futebol. Como você bem disse, qualquer coisa que acontecesse, era o Félix Torres. Então o cara já entra pressionado. O cara, qualquer coisa que acontece é ele. Então, de repente, ele respirando novos ares, tendo oportunidade, o treinador dando confiança, o clube também...
então ele pode desempenhar, porque o cara, pô, seleção do Equador, por mais que é equatoriano e tal, mas tem a seleção. Mas a seleção do Equador foi a segunda colocada nas eliminatórias sul-americanas. Ele marcou é ruim assim? O cara não pode, eu acho que não, pô. Ele marcou o Messi, menina Renata. Por que você está tão empolgado em querer me vender essa ideia de Félix Torres? Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E eu concordo com os meus amiguinhos aqui pela primeira vez. Ai, ai, ai. Esse menino que nós estamos falando aqui agora. Ele jogou muito bem sim no Corinthians e fez dupla espetacular. Como Batman e Robin, como Adão e Eva, sei lá o que vai. Ele fez dupla ali, sabe com quem? Com o Kaká, ele foi muito bem com o Kaká na defesa do Corinthians. Seria muito bom o Fabinho abrir os olhos. Fabinho, abra seus olhos e seu coração, porque você não pode levar o Batman e deixar o Robin, bebendo. Leve, porque o Atlético já desistiu. Dorival, o Atlético desistiu não, do já Kaká, tem mercado, Vitor Gabriel, Juninho e Cleiton Sampaio, não sei se vão ficar, mas precisava de um zagueiro. Tomara que o Félix Torres, numa outra oportunidade, num outro momento. Você prefere o Félix Torres do Kaká ou o Embu e o Baré? Eu prefiro o Embu e Baré. 1000 vezes Embu e Baré. 1000 vezes Embu e Baré. 1000 vezes Embu e Baré. Agora eu gostaria de ver com o Fabinho Soldado, com o Abel Braga, essa dupla de zaga que consagrou o Corinthians, velho. Mas você xingava os caras direto, O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão paulista com o zagueiro equatoriano que marcou o Messi. E o Kaká. Dizem aí que ele é o novo Beto Fuscão da zaga. Ai, agora é aguardar, é esperar. Bom, e agora é a hora da onça beber água. Ixi, aí é diferente. Um negócio, eu tô tão bem, vamos continuar bem? Você lá, eu aqui, tá tudo certo. Deixa o Abelão, o Fabinho, o Pessolano, deixa todo mundo trabalhar e você fica lá na burocracia, ponto, né? Queria primeiro um astral melhor. O meu tá ótimo desde que você não atrapalhe, tá bom? Agora, gente, falando em astral, que coisa horrível que aconteceu no Paraná. O Perdigão, atleta super caricato, conhecido, querido no Inter, agora tem blog, trabalha no YouTube, aquela coisa toda, estava na Vila Capanema acompanhando um jogo e, na saída, foi agredido por um policial. Ele divulgou as imagens, aquela coisa que a gente sempre nega e não quer. A violência aconteceu, a Federação Paranaense já se solidarizou com ele e o policial foi afastado. Olha que truculência, que coisa absurda. Essas cenas aconteceram após a partida entre São Joséense e Operário, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, na Vila Capanema. As agressões do policial militar contra o ex-jogador Perdigão logo viralizaram e causaram revolta nas redes sociais. Nas imagens é possível ver vários golpes de cacetete e um empurrão. Perdigão se pronunciou sobre o ocorrido. Naquele momento, me aproximei do policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas de forma repentina, ele veio em minha direção me agredindo. O ex-jogador ainda expôs as fotos dos hematomas pelo corpo. Perdigão se aposentou dos gramados em 2011. O ex-volante atuou em clubes como Corinthians, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Paraná, entre outros. O auge da carreira aconteceu em 2006, quando ele foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Internacional. Hoje, aos 48 anos, ele participa de um programa da Federação Paranaense de Futebol no YouTube. Inclusive, a federação publicou uma nota de apoio ao comentarista. Acompanharemos os desdobramentos com a atenção necessária, certos que o futebol e violência não combinam. A solidariedade veio de diferentes nomes do futebol. O policial que agrediu o Perdigão foi afastado e vai passar por avaliação psicológica. Isso é o fim, velho. Despreparado, com certeza, esse profissional. Que bom que já foi afastado, era o mínimo, porque a desproporção do que aconteceu não existe. As imagens estão aí, reveladas, mostradas. E a gente que depende da polícia para ser protegido, principalmente quem trabalha com futebol dentro do estádio, isso não acontecer, ter uma situação como essa é inaceitável.
Várias pessoas que estão dentro de estádios poderiam estar sendo procuradas pela polícia, têm passagem criminal, estão foragidas, ninguém faz nada. Aí quando um cidadão que está lá, tranquilo, um cara conhecido no futebol, querido por quem trabalhou com ele, passa por isso, por esse constrangimento, não dá para aceitar, hein, Edu? Absurdo, né, o que o policial fez. É claro que a gente não vai generalizar a questão policial de todos os policiais. Agora, essa atitude desse policial, eu acho que é muito triste, é lamentável. A gente deve estar vendo as imagens, ele falando assim, deve ter, calma, cara, não estou fazendo nada. Estou aqui, vamos conversar. O cara vai lá e dá uma cacetada nele. Então, eu acho que é uma cena muito triste e tomara que ele possa ser punido, porque um cara desse não pode estar na rua, principalmente fazendo a nossa segurança, né? Porque ali era para estar fazendo segurança e não para estar agredindo uma pessoa do bem. Ronaldão, há poucos dias você esteve até com o Perdigão, não é? Trocou uma ideia, conversou, fizeram eventos juntos e a gente tem que agora acompanhar esse tipo de cena. Isso é lamentável, a polícia não pode fazer isso. E o policial que fez isso, você vai sentir no coração, sabe por quê? Porque quando você conhecer quem você bateu aí, porque acho que você não conhece. E você não tem o direito de conhecer ele também, o Perdigão. Você não tem direito de conhecer ninguém. Você tem direito de fazer o seu trabalho. E teve um outro policial aí também que veio, que bateu na mão dele também. Não foi só um que agrediu, não. Teve um outro também que veio e deu no cacetete na mão dele aí. Você também, na hora que você descobrir o que vocês fizeram e com quem vocês fizeram, a pessoa que é... A pessoa, o ser humano mesmo, que vocês bateram em qualquer um. Vocês acharam que estavam batendo em qualquer um aí e estava tudo certo. Não está tudo certo, não. Vocês bateram num cara que tem um coração enorme, um cara espetacular. Então, para você que está assistindo a gente aqui no Jogo Aberto, eu vou falar. Esse Perdigão é um cara espetacular. Fiz 3 eventos com ele, conheci ele o ano passado. É um cara que você quer estar perto, um cara que você quer conversar sobre futebol. Ele fala com você abertamente, é um cara brincalhão, um cara com um coração enorme. E você vai descobrir, você que bateu nele, policial, e o outro aí, covarde. Você covarde, bateu na mão do cara, covarde. Tava vendo ele apanhar, de vez de separar, você que tava aí na polícia e deu o cacetete na mão dele, você foi mais covarde ainda, que era pra você ter separado. Um cara espetacular, vocês vão conhecer e vocês vão saber quem é esse menino. Espetacular. E olha, Cici, não é porque ele passou por grandes times como Inter, Corinthians, não é, Vasco, enfim, é porque o Perdigão é um cara do bem, é um cara que todos os clubes, por todos os lugares que ele passa no futebol, ele é querido, engraçado, gente boa, e ele não reagiu, ele não fez nada. A gente tá vendo as imagens e como é que se produz esse tipo de coisa, esse tipo de violência. A postura do Perdigão já nos faz eliminar um possível desacato à autoridade, porque ele não resiste em momento algum, ele não esbraveja com o policial ali no momento que está tomando as pauladas nas costas ali. Em momento algum, ele tenta ir para cima do policial. Então, isso demonstra que ele estava ali em paz, ele estava com os amigos dele, tem até um amigo dele caído. E eu não vou falar só do despreparo desse policial, mas o Ronaldo citou muito bem, de todos os que estão envolvidos, porque quando você vê um policial agindo de uma maneira assim, fora do padrão normal que é da proteção do ser humano, da proteção da sociedade, você tem que intervir. E eles não fizeram isso. Foram coniventes ali com as agressões. Infelizmente, aconteceu isso daí. E vamos colocar o lado bom? É que foi numa pessoa pública e isso vem à tona para que isso não volte a acontecer. Lamentamos pelo Perdigão, que é um cara do coração espetacular. E esses caras despreparados aí tem que ser punido realmente. Perdigão, o Jogo Aberto também está com você. Agora falar do São Paulo um pouquinho mais. Teve uma tentativa de contratação do Cauli, jogador do Bahia, prontamente negada pelo Clube do Nordeste. E o São Paulo agora se prepara com o Campeonato Paulista, com a sequência da temporada e com possibilidades para Hernan Crespo. Oi, Renata. O São Paulo já iniciou sua preparação para o jogo de amanhã contra a Portuguesa, que será realizado aqui mesmo no estádio do Morumbi. O elenco se representou ontem no CT da Barra Funda, logo após o empate em 1-1 com o Corinthians no último domingo. O time pode ter novidades da base. O técnico Hernan Crespo chamou o meia Pedro Ferreira, que estava na Copinha, para participar das atividades. Mas, no entanto, o atacante Paulinho, que foi relacionado para o Majestoso, voltou para o Sub-20 e, a propósito, ainda marcou um golaço na competição contra o Botafogo. E o clube agora pode voltar suas atenções ao mercado da bola. O tricolor tenta a contratação de Cauli do Bahia.
O tricolor baiano recusou uma primeira tentativa de empréstimo. O meia está no time de Rogério Ceni desde 2023 e perdeu espaço na equipe titular. E quem está próximo de deixar o São Paulo é Rodriguinho. A negociação com o Red Bull Bragantino avançou e deve ser fechada em cerca de 3 milhões de dólares. O contrato do atleta formado em Cotia termina este ano. Por isso, a ideia era negociá-lo ainda nesta janela de transferências. Há o interesse também no atacante argentino Julián Fernández, do New York City da Major League Soccer. Ainda nos bastidores, o novo presidente são paulino, Arry Macis, foi à sede da Federação Paulista de Futebol ontem e se reuniu com o mandatário da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos. O dirigente tricolor destacou a importância de uma reaproximação com a federação. Então é isso, Renata. Estas são as notícias do São Paulo. A propósito, o elenco já está trabalhando no CT da Barra Funda. Este será o último treinamento comandado por Hernan Crespo antes do jogo contra a Portuguesa. Muito obrigada, Thiago Fagnani, acompanhando as notícias do São Paulo. Preparação para essa partida contra a Portuguesa. E já já a gente fala mais sobre o tricolor paulista. Aliás, Cicinho, eu já vou pedir sua opinião. Você está vendo com bons olhos esse começo do São Paulo, que foi mal diante do Mirassol, mas que no Clássico já teve uma postura diferente, jogou com inteligência, não ganhou, mas empatou na casa do Corinthians? Não, estou vendo com bons olhos porque a postura dos jogadores mudaram. A postura do Crespo também na questão do esquema tático mudou, então isso dá uma esperança para o torcedor são paulino, até porque nós não vimos evolução no São Paulo. E isso nós estamos falando desde o final, do meio da temporada passada até o início contra o Mirassol. Era o mesmo São Paulo, mesmo esquema tático, as mesmas dificuldades na qual encontrava. E já nesses 2 últimos jogos as coisas melhoraram, então enche sim o torcedor são paulino de esperança. Vamos lá então, divisão de rede no jogo aberto. Na sequência, aquele raio-x do Campeonato Paulista até agora. Tá demais, como este ano em velocidade máxima, já estamos nos dirigindo à 4ª rodada do Campeonato Paulista e é hora de fazer aquele raio-x, entender o que aconteceu na competição até o momento. Chegamos à metade da primeira fase, na 4ª rodada do Campeonato Paulista, e até aqui, entre as equipes de maior expressão, só o São Paulo aparece fora da zona de classificação. Cenário que reflete o momento turbulento vivido pelo clube, que enfrenta a maior crise dos últimos anos com o afastamento do presidente Júlio Casares. A gente tem que só continuar a lutar unidos, como falei, alinhados, focalizados naquilo que tem que fazer. Vamos conferir a tabela. Olha o perigo ali. Corinthians em 7º e Santos em 8º, ambos com apenas 4 pontos. Mesma situação do 10º colocado São Paulo, o tricolor perde no saldo de gols. Bragantino e Palmeiras são os únicos com 100% de aproveitamento. 3 jogos para cada e 3 vitórias. O Massa Bruta vem de goleada diante do Botafogo por 5-0. Além disso, aplicou 3 gols no Corinthians. O Paulistão de longe é o melhor campeonato do Brasil pela quantidade de equipas que tem da Série A. Nenhum campeonato tem tantas equipas da Série A como aqui no Paulista. Todo mundo teme a zona de rebaixamento? No momento estão lá Botafogo de Ribeirão e Ponte Preta. Essas equipes ainda não venceram no estadual. Em Campinas, em frente ao estádio Moisés Lucarelli, teve protesto da torcida da Ponte contra a diretoria. É o pior conselho do Brasil! Com a mudança de formato, o Paulistão virou uma competição de tiro curto. Não há margem para erro e nem tempo para ajustes. O foco é terminar a primeira fase entre os 8 primeiros, para aí sim avançar às quartas de final.
Para o Corinthians, a dificuldade está em recuperar os jogadores depois de uma temporada intensa. Tem apenas um mês que o Timão foi campeão da Copa do Brasil. Eu já avisava que nós teríamos algumas dificuldades no início, vamos tê-las, podem ter certeza disso, em razão de todos esses detalhes aí que nós falamos. Eu sei que é ruim, todos nós queremos resultados imediatos. Restam 5 partidas para alcançar o primeiro objetivo. O Palmeiras, que está mais encaminhado, enfrenta hoje o Novo Horizontino fora de casa. Amanhã tem São Paulo e Portuguesa. E quinta, clássico, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Va a ser una partida muy difícil, los dos estamos con la misma cantidad de puntos, entonces no define nada en cuanto a la tabela, más define mucho en cuanto a, a cómo va a estar o ánimo de uno o de otro. Falando em clássico, ainda tem muita rivalidade pela frente. Nas próximas rodadas, vamos acompanhar Palmeiras e São Paulo e Santos e o derby eletrizante entre Corinthians e Palmeiras. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes, não é fácil, não é simples, nós temos que ter toda a atenção possível. Cada jogo daqui pra frente é determinante. No meio disso, o Brasileirão já está batendo a porta, com as duas competições acontecendo de forma simultânea. As equipes vão precisar se adaptar. E quem conseguir fazer boa gestão de elenco, sai na frente. Qualquer vacilo pode custar caro. Não vejo a hora de falar mais de Campeonato Paulista aqui no debate, que vai começar daqui a pouquinho. Agora, sabe o conceito de estratégia? Em grego, estratégia. Em latim, estratégia. Em inglês, strategy. Mas falando sério, se você é daqueles que pensa lá na frente, que não vai só na emoção do momento, então tem que conhecer as apostas a longo prazo da Novibet. É visão, é estratégia, quase coisa de profeta. Nas apostas de longo prazo, você faz seu palpite agora, mas o resultado só é decidido lá na frente. Daqui a semanas ou até meses, você gosta de cravar o campeão da temporada, o artilheiro do campeonato, o melhor jogador do ano. E para fazer esse tipo de aposta é simples e é na Novibet. E tudo num ambiente seguro, fácil de usar e pensado para quem gosta de futebol com inteligência. E, claro, com as vantagens da Novibet que você já conhece. Pagamento antecipado, super odds, criador de apostas turbinado. Então, acesse o site da novibet.bet.br ou aponte seu celular para esse QR Code aqui, que você poderá apostar em vários mercados a longo prazo. Quer novidade? Então, vai de Novibet e lembre-se, aposte com responsabilidade, porque se não for responsável, não é divertido e só para maiores de 18 anos. O debate é liberado para todas as idades por aqui. Gente, estrategista? Que isso? Eu tava aqui de olho. O que é isso? Qual é o assunto? Não, o assunto é o seguinte, aqui, eu tava olhando aqui. Se a bola tiver aqui, não dá. Mas se a bola tiver aqui, ó, no campo do adversário, dá. Pra jogar o Félix Torres e o Kaká lá no Inter, ó. Agora, calma, para no Félix Torres, o Kaká não. Se a bola tiver aqui, não dá. Agora, se tiver aqui, dá. Os dois bonitinhos, ó. Ai, tô ficando um pouco preocupada. Não, tô ajeitando aqui, pô, ajudar lá o E por que você tá com por que você tá com umas taças aí, hein? Acho que é pra comer, isso aqui é do ano passado, né, Vitor? É ainda? É Copa do Brasil, Copa do Brasil, aquelas coisas. Mas comemora bastante, que é bom comemorar, né? É bom. Será que o doutor Marco Aurélio Cunha tá comemorando? Comemorou o empate na arena. Não, comemorou o impeachment do conselho, só pode ser isso. Doutor, aquele boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Comemorando um gol, Ronaldo, e se tiver antes do meio de campo, dá pra fazer gol quando o goleiro sai? Fazer o quê?
antes do meio de campo, dá pra fazer gol? Ah, na copinha dá. Você já tomou um gol assim? Na copinha tem bola que pega na trave e nego dá gol? Ah, que acontece de tudo, meu. Golaço. Ah, mas isso é indecisão por pênaltis. Ah, nas pênaltis, aí pode. Aí pode. E aí, quer falar com o Capelani? Está com saudade dele? Não, melhor não, né? Não? Não tá bem, esse menino não tá É melhor pular, né? É melhor pular, pula. Pega uma taça dessa pra nós aí. Não, você... Por esse ano vale, o Palmeiras não tem copinha e vai ficar sem mundial. Sem mundial, sem copinha e sem mundial. Perdeu em casa pro Atlético, quer falar. Perdeu o Atlético. Ele não poupa ninguém, nenhum lado do futebol. João Pedro Sgarbi, São Paulo, rumo a mais um título da Copinha. Cuidado com o Ibrachina, hein? Boa tarde. Tudo bem, Rê? Beijo pra você, amiguinhos. Não, Ibrachina tem um baita projeto, mas você vê todo mundo de fralda e no controle remoto assistindo o Tricolor na Copinha. Que delícia. Vocês vão ver. E vai ser assim também na temporada. Que confiança enorme, não é? Cicinho, vai nesse embalo do Sgarbi, empolgado pra cima, acreditando. Buenas tardes, senhorita. Buenas tardes. Se morra quando Buenas tardes, muchachos. Nós estamos empolgados. O normal do São Paulo é isso. Olha. Rapaz, depois pra matar... Mostra esse tênis teu aí, na moral. Mostra esse tênis teu aí. Com todo respeito. Olha, cheio de strass no tênis. Ui, menino. Hoje, literalmente, ele começou brilhando dos pés à cabeça. Quem andou com beca não pode... É outro nível, né, Ceci? Outro patamar, hein? Vai aprendendo, Edu. Nosso capita, hein? Cicinho, ele é marrento. Eu tô ficando muito perto dele, tô tentando copiar, mas não dá, né? O Cicinho tem um estilo próprio, entendeu? Agora eu fico vendo Isso é pra você, como o Cicinho é volúvel. O Cicinho é muito volúvel. Até outro dia eu tava falando, agora ele tá empolgado que vai ser campeão. O Sgarbi também vai ser campeão. O ano do São Paulo vai acabar dia 25 de janeiro. Eu gostaria que o do Inter também acabasse nessa data sem o Brasileirão. Sem o Brasileirão, sem o Grenal, sem nada. Seguinte, hoje teremos já a 4ª rodada do Campeonato Paulista começando e o jogo é Novo Horizontino e Palmeiras, 2 times que até agora fazem uma boa campanha. E aqueles detalhes que o Jogo Aberto tem pra você, nós revelaremos já. 3 jogos, 3 vitórias. Tem sido assim o melhor início de Paulistão da era Abel Ferreira. Esse é o nosso desafio, continuar a fazer o mesmo que fazíamos e que fazemos, mas melhor. Fazer o melhor enquanto roda o elenco é um desafio e tanto, mas a comissão portuguesa tem conseguido. Abel Ferreira já usou todos os jogadores da defesa que estão à disposição. E, mesmo assim, o time ainda não foi vazado. Segue na baliza 0. Nesse rodízio, teve estreia de cria da academia. Arthur, lateral esquerdo, começou jogando contra o Mirassol. O professor elogiando você para a imprensa, né, para todo mundo que vai assistir, tá querendo não dizendo que seu trabalho está sendo recompensado, né? Você está fazendo seu trabalho direitinho e graças a Deus pude ser elogiado por ele. Tu olhas para o Arthur, ele não cruza, ele passa. Isto é a característica. O grande protagonista, o grande mérito é dos jogadores. Fez 7 ou 8 cruzamentos, não fez 7 ou 8 cruzamentos, fez 7 ou 8 passes para a área. E isso ajuda-nos também para que a competitividade dentro do plantel seja boa. Uma peça importante do plantel deu um susto. Vitor Roque sentiu dores no joelho direito durante a última partida. Mas depois de novos exames, o Tigrinho não teve lesão diagnosticada. Mesmo assim, ele deve ser desfalque na partida de hoje contra o Novo Horizontino. Andreas Pereira, que teve um trauma no ombro esquerdo, segue em transição. Veiga e Murilo, poupados na última rodada, podem ser novidades. Como visitante, o Verdão está invicto a 11 jogos contra o Novo Horizontino. O Palmeiras vai atrás de mais uma vitória, provavelmente com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Giai, Fux, Murilo e Piquerez. M. Martínez, Marlon Freitas, Veiga, Alain e Riquelme Felipe. E Flaco Lopes, sozinho na frente. Do outro lado, encara um Novo Horizontino que está em 3º lugar na tabela do Paulista. A gente sabe que a equipe do Novo Horizontino é qualificada, né? Sempre vem chegando aí nas finais, né? Vem demonstrando um grande trabalho, mas a gente está se preparando bem aí, vendo o que o professor tem para
nos dizer para a gente conseguir fazer um grande jogo. O time de Anderson Moreira deve ir a campo com Jordi, Alvarinho, Dantas, Brock e Mike, Luiz Oyama, Naldi, Tavinho, Rômulo e Galo. Além de Robson fechando o ataque, a equipe chega motivada depois de superar o Primavera de virada. Foi uma vitória muito importante porque os nossos desafios são enormes ainda, mas ao mesmo tempo enaltecer essa vitória. E a gente comemora hoje, mas já começa a preparar para terça-feira, já que é um jogo extremamente importante e difícil no nosso estádio. A bola vai rolar no Dr. Jorge Ismael de Biasi. É lá que o Palmeiras vai defender o 100% de aproveitamento até aqui no Paulistão. Palmeiras parece que aprendeu a lição do ano passado, quando se complicou um pouquinho no Campeonato Paulista, parecia que poderia não se classificar, foi adiante, agora já começou ganhando de 1-0, placar magro, mas resultados importantes, fazendo 3 pontos. Edu, será que esse ano o título do Paulistão vem para a equipe do Abel Ferreira? É o que o pessoal está trabalhando e que todo mundo espera, até porque o ano passado é um ano atípico. Um ano atípico. O que aconteceu ano passado não vai acontecer novamente, vai demorar para acontecer novamente. E no retrasado? Não, ano passado, nós estamos falando ano passado. E outro, seu time perdeu em casa no clássico, fica quieto. E outra coisa, a gente vê que o Palmeiras está fazendo um planejamento do quê? Rodar os jogadores e dando oportunidade para os meninos das categorias de base. Então isso acaba com que, de repente, valorizando isso. De repente, nem indo no mercado para contratar, principalmente no meio de campo. Você pega esse Luiz Pacheco, o que vem jogando, o Larson, a mesma coisa. Você pega o Arthur, o lateral esquerdo, que entrou muito bem. Então, de repente, a solução está ali dentro de casa. Agora, o que eu acho, na minha visão, Renato, o Palmeiras precisa de um atacante de beirada, um extrema que realmente chama a responsabilidade e vai pra cima. De um lado tem o Alan, mas do outro lado ainda o Palmeiras... E o Paulinho, quando vai estrear? Mas aí o Paulinho poderia, por mais que ele é referência, ele pode sair também da... Então, mas só que eu acho que o Paulinho não é um extremo. O Paulinho, eu acho que ali, de repente, é um segundo atacante. De repente, um pelo lado esquerdo, que corta pra dentro e finaliza. É o Paulinho Goró? Tem opções ainda o Palmeiras. Bom, nós sempre temos opções importantes em Minas e a principal delas é ele. Everton Guimarães, o muchacho. Chegando bem na hora de falar do Palmeiras de Abel Ferreira. Você que foi um grande defensor ao lado de Edu Dracena do Palmeiras no ano passado. Neste ano, Everton, o Palmeiras está mais maduro, mais cascudo e preparado para vencer o Paulistão, Everton? O cara tá com a mesma roupa de ontem, velho. O Palmeiras está mais maduro, mais cascudo, mas você não muda. O tempo não passa para você. Que bom, obrigado. A indumentária é cada vez mais linda, a Sou figurinista cruzeiro não na erra, copinha. né? E a modelo também nunca erra. Nunca fica madura, porque você se mantém. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Alguém puxou a vaia aí, mas não pegou, né? Alguém puxou a vaia. Não provoca, não abusa. Rapaz. Se liga aí, ó. Mas vamos lá. Isso posto, eu queria conhecer o maluco que ousa, ao início de cada temporada, não colocar o Palmeiras como favorito a todos os títulos que vai disputar. Aí é uma insanidade, Renata. Desculpa. Fica aí babando no Palmeiras. Mas espera aí. Quem comete a insanidade de abrir uma temporada e achar que o Palmeiras não é favorito a ganhar o campeonato estadual, ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores, se vai ganhar é outra história. O Palmeiras me parece, sim, mais maduro, mais cascudo. Os erros do ano passado dificilmente vão acontecer. O Palmeiras contratou um cara que eu sou fãzaço dele, porque ele é um cara que dita o ritmo. Ele é um cara muito cascudo. Ele é um cara que comanda o coração do time, que é o meio-campo, que é o Marlon Freitas. Então, o Marlon Freitas chegando. É que você falou aí a questão do Paulinho. Paulinho, de fato, não é um jogador de beirada, como o Edu disse. É um segundo atacante. Aqui no Atlético brilhou assim, jogando muito próximo do Hulk. Uma grande fase do Hulk dele, né? O último grande período do Hulk foi com o Paulinho e do Paulinho também.
Mas convenhamos, né? A contratação do Paulinho, tendo sofrido uma contusão muito séria, ele ainda não jogou. Espero que se recupere logo. Porque se o Paulinho entra nesse time bem fisicamente, com a chegada do Marlon Freitas e mais todos os jogadores que estão, falando de forma periférica, né? Os jogadores que estão aí ao lado deles, não há como tirar o Palmeiras da briga não, Renata. É favorito mais uma vez, mais um início de ano a tudo que for disputar. Calma, para aí. Edu e Everton falaram coisas importantes. O Edu fala nesse atacante de beirada e eu falei do Paulinho, que, claro, não tem essas características exatas, mas é um jogador que, se tiver à disposição do Abel, ele muda a dinâmica do time. Ele oferece mais qualidade no ataque, ele é um cara que sabe fazer gols e não é aquele cara que fica fixo só como um 9, ele sabe se movimentar. Então, hoje, e eu tô falando sobre isso, porque nas últimas 3 partidas, as únicas disputadas pelo Palmeiras até agora no Paulistão, olha como ele vem dando refresco, fôlego e oportunidades para o elenco, seja para os meninos que vêm da base, como os jogadores mais experientes. Eu vejo que você contrata um Marlon Freitas não é para compor elenco, é para ser titular. Você não tira um jogador que era referência no Botafogo, uma equipe que recentemente ganha o Brasileiro e a Libertadores, para trazer para compor elenco. Você tem ainda o Andreas Pereira, que se machucou, está se recuperando. Mas vamos lá, ó. O primeiro jogo, totalmente ainda fora de forma, começo de temporada contra a Portuguesa, 1-0 também. O Carlos Miguel sempre foi o goleiro escolhido, não teve nenhum substituto. Mas ele começou na direita com o Giai, na segunda partida, no clássico com o Santos, ele foi de Kelvin e na outra ele já foi com o Giai de novo. A zaga, a primeira dupla escolhida, o Benedetti e o Murilo, ele já mudou. Murilo e Gustavo Gomes, que parece mais titular, não é? Só que aí, já no terceiro jogo contra o Mirassol, ele foi de Gomes e Bruno Fux, que caiu nas graças do treinador. Quando a gente fala no lado esquerdo, aí tem essa briga aí do Jefté, mas o Piquerez é o titular absoluto, tanto que foi escolhido para o Clássico, mas o Arthur, que veio da base, foi aquele que o Abel Ferreira lançou mão na terceira partida contra o Mirassol e quando saiu foi substituído pelo Piquerez, aplaudido pela torcida. Se a gente pensar em meio campo, aqui o Abel pode jogar mais ainda com o time, porque na primeira partida ele escolheu o Marlon Freitas, o Larson e aí o Maurício fazendo essa armação do time. Já no clássico contra o Peixe, ele foi de Andreas Pereira, que se machucou, teve que ser substituído pelo Larson. O Emiliano Martínez teve a chance de começar. O Marlon Freitas foi poupado nessa partida. O Luiz Pacheco, que vem sendo elogiado, entrou. E aí o Veiga foi o condutor do time. Na partida contra o Mirassol, de novo, ele deu chance para o Maurício. E aí o Pacheco começa como titular, o Emiliano Martínez vai substituí-lo e o Marlon Freitas foi lançado outra vez. Quando a gente pensa em ataque, olha só, por enquanto, ele está variando bastante. No primeiro jogo, Luigi e Bruno Rodrigues se revezaram ali. O Alan e o Andreas Pereira foi também, no segundo tempo, não é um atacante, mas entrou no lugar dele já para segurar o jogo. E o Ramon Sosa, que é um jogador que muitos criticam, mas que o Abel parece gostar. Aqui no jogo contra o Peixe, ele já foi com o Flaco Lopes como referência, de novo com o Alan, o Belé depois entrou, e o Riquelme e Felipe ninguém esperava, porque acertar uma escalação do Abel Ferreira é missão impossível, e aí o Luigi substituiu o jogador. E já no jogo contra o Mirassol, ele escolheu o Vitor Roque, que saiu machucado, mas parece que não é nada tão grave assim, que foi substituído pelo Riquelme e Felipe, o Bruno Rodrigues titular, o Flaco entrou, definiu, fez o gol do jogo, e o Ramon Sosa, que bateu a falta. Então, aí eu pergunto para vocês, esse é o time do Palmeiras variado, diferente conforme o adversário, mas diferente conforme a necessidade física, principalmente, Sgarbi. Rê, sendo muito sincero, na minha opinião, o Palmeiras precisa de contratações ainda para esse ano. O Palmeiras vê um Flamengo que manteve a base do ano passado com um timaço, aí agora está atrás de Paquetá, com proposta recusada, mas já mostrou que não está para brincadeira no mercado. Cruzeiro, que também manteve a base, trouxe um Gerson, claro que trouxe o Marlon Freitas, bom jogador. Concordo com o Edu que precisa de um atacante pelo lado esquerdo. Eu contrataria também alguém ali pro setor defensivo. E é isso. Isso é o mérito do Abel, que estamos vendo aqui, ó, nesses 3 campinhos, que ele sabe fazer, né? O Abel, toda a temporada, ele sabe mesclar bem o time, dar oportunidade ali, ver quem tá bem pra temporada, ver quem não tá, pra depois, na hora que o bicho pegar, aí o Abel sabe com quem ele pode contar. Até porque esse começo de Paulista, o Everton falou que, na opinião dele, o Palmeiras é favorito a tudo. Eu discordo. Na minha opinião, o favorito a tudo é o Flamengo mais uma vez. O Palmeiras ali briga, Flamengo claro. Não joga Paulista, Zé. Não, a tudo, Cecinho, tudo. Paulista não é tudo. O Paulista é um só, o cavalo. Mas perdão, o cavalo Ronaldo. Mas é isso, ele sabe mesclar o time. Ele tem essas opções que ele usa, que ele sabe ver quem tá
com quem tá bem pra temporada, qual jovem da base já consegue também vestir a camisa e jogar. Então, o Paulista, o jeito que o Abel usa o Paulista normalmente, na minha opinião, é o mérito dele e eu gosto bastante. E uma coisa que eu achei que até vocês iam comentar esse aspecto, que ele ainda não utilizou a dupla, teoricamente, de ataque titular, que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que foi super badalada no ano passado e que até no momento em que o Palmeiras acabou vacilando no Campeonato Brasileiro, eles não apareceram tanto naquela hora mais importante. Então, Marco, opções o Palmeiras tem. E me agrada muito ver o quanto o Abel ele vai encontrando espaço para a base, para jogadores que são do clube, que podem render dinheiro para o clube e, ao mesmo tempo, podem render qualidade técnica também dentro da equipe. O trabalho do bom treinador, Renata, é exatamente isso. O Paulista, queira ou não, é uma pré-temporada. Tem que trabalhar dentro do calendário, não tem como você colocar todos os jogadores os mesmos, né? E esse tipo de revezamento vai dando a ele a oportunidade de ver quem é mesmo que tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Quem não sente jogo, quem marca melhor sem a bola, são a parte tática do jogo. Então ele vai descobrindo quais são os jogadores que estão dentro do seu jogo, dentro da sua forma de jogar. Mas também tem uma coisa, quando mistura muito, às vezes, não dá ponto. Fica misturando e no fim não acha o time certo. Então eu espero que com esse trabalho que ele vai revelar jogadores, ele possa encontrar o time certo, claro, para o Palmeiras. Agora, hoje o jogo é fora de casa contra o Novo Horizontino, que perdeu para o Santos, mas depois se recuperou no campeonato, comandado pelo Anderson Moreira. E a gente tem uma prévia aqui do que poderia ser a escolha do Abel Ferreira para a partida de logo mais. Carlos Miguel vem sendo acionado em todos os jogos. O Giai pode ser que comece de novo como titular na direita. A dupla seria Murilo e Bruno Fux na zaga. E aí o Piquerez começando o jogo também. No meio-campo, Emiliano Martínez ao lado do Marlon Freitas e o Rafael Veiga, que não participou da última partida. O Maurício jogou o tempo inteiro, não foi substituído. Poderia ser o titular. E aí esse trio de ataque que vocês estão pedindo com o Alan, que para mim é um jogador que é muito difícil não ser titular do Palmeiras. Aí ele poderia lançar o Riquelme Felipe, que ele está testando, está mostrando que o menino tem condições, pelo menos, de participar. E o Flaco Lopes, que resolveu a parada diante do Mirassol. O Vitor Roque poderia estar nesse jogo, mas como ele saiu com um problema no joelho, parece que não é grave, mas pode ser poupado. Então essa seria uma prévia. Ronaldão, boa para ganhar do Novo Horizontino, se ele escolher esses jogadores? Tem que olhar o outro lado lá. O Novo Horizontino em casa tem feito um trabalho diferenciado aí. E mudou o treinador, mas... Será que vão pagar a grana pro Rômulo atuar hoje, que é do Palmeiras? Não vai ser uma coisa tão fácil. Agora, o que meus amiguinhos estão comentando, que eu percebi também, o começo do ano, o Abel gosta de mexer muito na equipe. E é bom porque ele vai conhecendo, né, os jogadores. É bom que ele vai mudando a forma tática também, porque muitas vezes o pessoal reclamou muito que o Corinthians era o Corinthians, ó, o Palmeiras Não, imagina! Porque quando eu estava lembrando da defesa, da recomposição, eu vi o Memphis fazendo gol de cabeça no meio da defesa. É a recomposição do Palmeiras, que ela tem que ser muito ativa, né, doutor? Exatamente. O problema é saber jogar dentro da forma tática do Abel. Sem a bola, marcar, fechar os espaços, marcar pressão na saída de bola. Então, é isso que define um jogador que é mais útil do que é normal, do que é comum. Às vezes joga muito bem, mas dentro do esquema tático ele não produz. Posso meter o bedelho? Posso meter o bedelho aqui numa coisa? O doutor foi bem, hein? Eu vou falar uma coisa que eu acho que vai desagradar a maior parte aqui do programa. Mas eu acho que vai agradar o torcedor palestino, porque eu falo a linguagem do torcedor do Palmeiras. Porque o negócio é o seguinte, gente. O que a gente mais ouviu na temporada passada? Palmeiras está em meio à temporada numa reformulação. Foi o que eu mais ouvi. Foi a famosa passada de pano que muita gente deu para os insucessos do Palmeiras. Não, o Abel ele está recebendo os jogadores, ainda está adotando a melhor tática, está buscando o melhor time. Eu ouvi isso a temporada inteira, o Palmeiras não ganhou nada. Ponto. Dito isso, o Palmeiras começa uma temporada cometendo os mesmos erros da temporada passada. O Palmeiras ele começa uma temporada sem contratar, contratou um jogador. Concordo. Um time que tem carências sérias, carências no seu elenco. O próprio Edu falou que precisa de uma ponta, o outro falou que precisa de um zagueiro. Mas ano passado não foi criticado porque contratou demais. Não, mas contratou mal, Rê. Gastou o problema gastou lá 700 milhões. Aí o Abel chega, né, o Paladino, chega na coletiva e fala assim, não, mas ninguém fala que nós gastamos 700, mas eu arrecadei 2 bi, como se fosse só ele também. Então, o meu ponto de vista, o Palmeiras tem que entender o seu tamanho.
tá? O Palmeiras ainda não entendeu o seu tamanho. O Flamengo entendeu. O campeonato estadual pro Flamengo, dane-se. Você vai ganhar, mas não vai quero ganhar, ver se contra o Vasco vai jogar o Sub-20. Mas é só com também chance pra de ele cair. Imagina, o regulamento do Campeonato Carioca não permite o Flamengo, entre aspas, ser rebaixado. Não, mas aí ele vai ter que aumentar o calendário, jogar mais jogos num quadrangular de rebaixamento. Mas o Campeonato Paulista, se você vacila, você pode cair. No Campeonato Carioca não é tão curto quanto o estadual. O meu ponto de vista é o seguinte, o Palmeiras vai esperar o quê pra contratar jogador? O meio da temporada pra ter uma nova reformulação? Pelo amor de Deus. Mas você vê um time desse igual do Palmeiras... Onde que você precisa de contratação? Aonde precisa de contratação? Deixa eu te falar. Os laterais direitos. Os caras podem se dar o luxo de o quê? De iniciar uma temporada e conforme o andar da carruagem, falar, ó, realmente aqui nós estamos precisando do Palmeiras. Se você pega esse time aí, entrar o Andréas no lugar daquele Emiliano e entrar o Vitor Roque no lugar do Filipe lá, cara, isso é um timaço. Aí chega em meio à temporada, e outra, aí você tem no banco o Emiliano, você tem no banco o Maurício, você tem no banco o Kelvin Giai. Gente, vem cá. Então o Palmeiras pode se dar o luxo. Vamos parar. Aí vocês me chamam de vira-lata aqui no programa, de cachorro caramelo. Porque quando é o Emiliano joga bola. O Emiliano só joga bem porque ele habla. Porque se falasse português que nem a gente aqui, era um jogador comum. Comum. Aníbal Moreno, super valorizado porque habla. Comum. Pelo amor de Deus. Mas já foi embora, Aníbal. Exato, mas é o que eu tô querendo dizer. São jogadores que são contratados de maneira equivocada e o Palmeiras acha que tá legal. Você perde o Andréas Pereira, como infelizmente machucou o ombro, não sei se é grave, vamos aguardar. Você coloca Parece quem? que não é tão grave. Que bom. O Vitor Roque, o joelho, coloca quem? Mas por isso que a base tá aí. Tem o Luiz Pacheco, tem o Larson. Edu, você é macaco velho de bola. Agora, você sabe que uma temporada de pressão que o Palmeiras passa, uma exigência de conquistar títulos, você jogar responsabilidade. E o Luiz Pacheco, o Larson, o Riquelme, é morte. Você prefere pegar um time já organizado. Peraí, você precisa pegar um time organizado, que você pode lançar jovens, que não vai sentir. Torres, eu quero saber do Facundo. Mas você vai conversar. Você pega uma estrutura igual o Palmeiras, muda-se as peças, mas a estrutura do time... Você vai conversar com o Capelão, você vai conversar com o Ronaldo, eles são adeptos o quê? Vamos nos endividar e ser nós na frente. O Palmeiras tem aí você pega uma presidente como a Leila, que faz o trabalho muito... Mas eu não acho que o Palmeiras tem que sair contratando a rodo, tem que contratar um ou dois jogadores e pontualmente tendo a contratação. Quando se falou em Almada, não é? E John Narias, aí você vê o patamar. É isso. Gente, o que adianta contratar 3, 4, 5 pacotão? Não, mas daqui a pouco traz. Daqui a pouco traz. Aí a gente vai elogiar, falar, olha a contratação. O Edu prefere o Luiz Pacheco ao Almada. Ele prefere o Riquelme ao John Narias. Se você não conseguir trazer esse jogador, se você não conseguir trazer o John Narias e o Almada, mantém o que tem aí, o Larson. O Palmeiras não. Vai trazer por trazer? Quando o Richard Rios chegou no Palmeiras, não era nada e virou tudo. Mas por exemplo, foi super bem vendido. O Palmeiras, nos últimos anos, teve Hendrick e Estevão. Hoje, pronto, assim como eram os moleques, não tem o Hendrick e o Estevão. O moleque da base que vai entrar e vai render 400 milhões da hora também. Não, eu não tô falando isso. Só que tem que contratar. Sim. Tem que ter um cara à frente pro moleque da base aos poucos, na minha opinião. Não tem o Hendrick e Estevão, mas olha o que o Alan fez no final. Olha o que o Vitor Roque vem fazendo. Olha o que o Flávio Veja bem. Não decidem campeonato. Veja bem. Não decidem campeonato. Eu não tô aqui. Não decidem campeonato. Eu não tô aqui falando que não precisa contratar. Eu acho que precisa, mas pontual. Que venha e vista a camisa titular. Agora, trazer por trazer... Quantas peças? Quantas duas peças no máximo? precisa? É isso. Pra mim, duas. Um atacante, de repente, um zagueiro. Mas só concluindo, é uma visão totalmente errada que o Capela tem, como se o ano passado do Palmeiras quase, do jeito que você fala, o Palmeiras brigou pra não cair. O juiz e o Bandeira. O Palmeiras brigou pra não cair ano passado. A temporada do Palmeiras ano passado, pergunta pra qualquer torcedor da rua que eu frequento a rua, foi uma piada. Virou chacota. O Palmeiras perdeu o Brasileiro e Libertadores pra um time que olha o time do Flamengo. Copa do Brasil tomou pau pro maior rival. Campeonato Paulista pau porque o Aníbal... Mas chegou na final do Paulista, chegou na decisão da Libertadores, foi o segundo colocado no Brasileiro. É melhor que um monte de times, Chaveca. Na hora de dar um beijo, você ganha um abraço, é melhor não fazer nada então, pô. Mas a tentativa é assim, nem sempre você vai conseguir tudo, não é? Agora o Everton quer falar sobre o nosso assunto aí. Everton, contratações, precisa de muitas, poucas, qual é a sua opinião? Ô, Renato, eu fico daqui ouvindo e absurdado. Dá vontade de cuspir no chão e sair nadando, porque não dá para ouvir tanta groselha. O Sgarbi, o Aspira, vem cá no pai. Vem cá no pai. Que time no continente apresentou para o futebol mundial
2 jogadores consecutivos como Palmeiras, Hendrick e Estevão. Foi exatamente o que eu falei. Cara. Foi não. Você quer um todo ano? Você quer um todo ano, não tem como ser todo ano. Você tá repetindo o que eu falei, irmão. O que você colocou como favorito a ganhar o Campeonato Paulista. Você colocou o Flamengo favorito a ganhar o Campeonato Paulista. O Flamengo não entrega pro futebol mundial jogadores do nível do Estevão e do Hendrick. Aí quando o Palmeiras não entrega numa temporada um do mesmo nível do Hendrick e do Estevão, aí você viu, não, mas não é tudo isso. Porque não tem hoje um jogador do nível do Estevão e do Hendrick. Mas você quer um todo ano? Você tá que nem a Titiolina, insaciável, velho. Everton, você repetiu o que eu falei. Eu falei, não é todo ano que o Palmeiras vai revelar Estevão e Hendrick. Foi exatamente o que eu falei, ô Montanha. Vai ganhar o Paulista? O Flamengo vai ganhar o Paulista? Ai, que mistura! Vamos para o YouTube? Pode ser ter recadinho antes, a gente segue o papo por lá. Ai, como o Palmeiras gera debate, discussão, não é? Que coisa. Olha, o ano passado eu zoei tanto o Ronaldo. Ele falava, o Palmeiras não... Zoei. Você falava, o Palmeiras não vai a lugar nenhum, não vai ganhar título. Eu acho que a campanha não foi péssima, eu já discordo desse ponto, mas realmente não ganhou títulos. E esse ano, você continua na mesma linha ou você vai dar pelo menos uma chance para Abel Ferreira? Não, eu concordo com você. O quê? Não foi tão ruim o ano pro Palmeiras. Ser vice é melhor do que ser 16ª. Eu olho pros outros, eu tenho uma inveja, mas é uma inveja boa. Existe inveja boa? Inveja boa. Isso aí existe. Lógico. Existe, né? Eu tô com uma inveja boa do Palmeiras. Terceira colocada. Por quê? Eu tô com uma inveja boa do Palmeiras. Do quê? Porque foi vice do Corinthians e foi eliminado pelo Corinthians. É uma inveja boa. Eu quero que esse ano se repita. Tá vendo? Aí é o Ronaldo que eu conheço. Cicinho, você acha que vai se repetir? Não, aí não cai 2 vezes no mesmo lugar, não. Não, se caiu 2 vezes no mesmo lugar. Isso que aconteceu com o Corinthians foi igual o Ronaldo, feito laboratório aí. Não tem lógica, não. Não tem lógica. Isso daí nunca mais acontece. Ovelha dói? Ovelha Ai, esse produtinho aqui é estranho. Ovelha dói. Semifinal da Copinha. De um lado, o Palmeiras eliminado pelo... Ibrachina deu espaço para que o São Paulo, que eliminou o Botafogo, para que os dois sejam semifinalistas. São Paulo e Ibrachina, o próximo confronto, quinta-feira, no estádio do São Paulo, 9h30 da noite. Estádio do São Paulo? Já colocaram no Morumbi. Não, calma aí, o Edu vai falar, você jogou todos os jogos no seu estádio, irmão. O cara jogou todos os jogos na Arena Barueri. Então, eu tô bem interessada, pra ser bem assim, sincera, nesse lado aqui, ó, porque eu já tô aqui na torcida. Eu sou cabulosa. Cabulosa na Copinha. Ai, que esse time do Grêmio é bom. É bom. Quebrou tudo já. Quiser e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde ele estiver. Para de se preocupar com o Grêmio e fala do Palmeiras eliminado pelo Ibrachina, Rona. Eu vou falar o quê? Não sei. Vou falar o quê? Que acho que o juiz se equivocou, né? Por quê? Porque ele pegou uma bola na trave e ele não deu gol. Pra quem saiu na segunda fase. Se teve uma Aconteceu bola... isso? Aconteceu, teve a bola na trave, o juiz falou, e agora? Aí ele falou, mas não tem o VAR. Saiu na segunda fase do campeonato. Estou sem o VAR, ele ficou aqui, não, e aí, o que eu faço? O Bandeira falou, calma que só foi na trave, dessa vez. Mas esse time de Ibrahim aí, deixa eu falar pra vocês. E a mamãe deve estar triste, hein? Que a mamãe adora a base. Ela é fã absoluta do time da base. O time Ibrahim China é lá da Moca. O pessoal é da Moca. E da Moca o pessoal não é fraco, não. E você falou que tem uns caras lá que parece que tem parrudos, mais... parrudos. Sabe o que é isso aí? Aquela esfirra. Uma esfirra famosa da Moca. É Ibrachina, não Ibrahim da China. O quê? É Ibrachina. Ibrachina. Você falou É a Ibrahim. sensação. Ô, Cicinho, você vai jogar agora contra o Ibrachina. Tá preparado? Porque os caras fisicamente são bem interessantes, são avantajados. Mas o tricolor tem mostrado sua força, né? E é o atual campeão. Aí, um fenômeno aí que logo vai pintar no profissional. Lógico, vai pegar uma equipe, vai fazer um gol daquele ali, qualquer um faz. Fenômeno. Na minha época, com a idade dele, meu chute não chegava nem na intermediária. Um menino com 40 e lá vai borracha do Não, e segundo raciocínio tempo. rápido, né? Exatamente. E chutar para trás do meio campo a bola com aquela força ali.
Então, assim, diferenciado. Vai ser um jogão, Renato. Vai ser um jogão porque esse Ibrachina aí tá surpreendendo, realmente. É isso, Sgar. O Palmeiras, em relação a desempenho, deixou a desejar, né? O próprio João Paulo Sampaio falou nas redes sociais que não jogou bola, enfim, deixou a desejar. Tá São Paulo. Tem bons jogadores. Quando o Inter foi eliminado pelo Ibrachina, vocês riram na minha cara. Agora tá todo mundo respeitando. Tá vendo o futebol? Mas aí foi um amasso, né? Aí foi um amasso. O Eduardo Conceição do Palmeiras, muito bom jogador, bom de bola, jovem. O Ibrachina tem um projeto espetacular, né? É um projeto de anos já assim que vem colhendo frutos e vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Agora é surpreendente, né? Curioso o Edu reclamar do jogo ser no Morumbi. Irmão, seu time jogou todos os jogos na Arena Barueri. O Ibrachina eliminou o Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras. O Inter foi fácil, né? Esse time Galo aí tem também, né? Então, Atlético Mineiro. É muito bom, o projeto é muito bom. É de anos esse projeto, muito bom. Bons jogadores. Capelanes, por que você tá tão quieto? Eu fico com medo quando quando ele fica em silêncio, alguma coisa está acontecendo. Eu acho engraçado, sabe o quê? Lembra aquela história do tamanho que eu falei mais cedo? O tamanho de cada clube. Você vê o tamanho do que os caras acham quando eles não têm o que falar da temporada e tem que se apequenar na copinha. A copinha é legal, mas o cara sabe que não vai ganhar nada na temporada que é o Triucas aqui. Não vai ganhar nada. Vai lutar contra rebaixamento. Tem que se apegar na copinha. E o outro que sabe também que o Palmeiras não contratou como deveria, tá aí. Jogando que o Palmeiras foi eliminado. Meu Deus, tá pisando no calo de todo mundo. Vamos aguardar. E do Atlético Paranaense, ele não fala do nada. programa é pra falar sobre a Copinha, então vamos falar o Barcelona. Ao invés do... Vê se lá no Rio de Se tem Janeiro que os falar caras da não estão Copinha, eu falando. vou falar o quê? Vou comemorar o quê? Vê se no Rio de Janeiro Você não consegue comemorar nem a o Flamengo Copinha. tá falando aqui, o Flamengo tá falando, não, vamos aqui, Libertadores e tal. O outro não consegue mais falar da Copinha, tá eliminado. O outro tá se apequenando, falando só da Copinha, que o time tá falindo, não paga ninguém. E o mais legal é que o doutor concorda comigo, né, doutor? Concorda comigo aqui, doutor. Doutor, não ceda a pressão. Ele fala muita bobagem. Olha só. Rapaz, esse time essa daí da conversa, eu tô. A Copinha e o São Paulo à base de Cotia é a salvação do São Paulo de amanhã. Eu vi. Sempre foi. E sempre Eles será. estavam querendo vender Por isso tudo que lá. Cotia é impossível alguém falar em negociar Cotia, vender Cotia, alugar Cotia, fazer posse de Cotia. Não pode. Colocar diretor ruim em Cotia. Exatamente. É lá que está a base do São Paulo, lá que está o futuro do São Paulo. Esse Paulinho fez um gol antológico, fora a bola que ele deu, o passe do segundo gol. Então, sabe, o São Paulo tem que falar sim da Copinha, sim de Cotia. Legal. Porque Não pode vender o São Paulo preço de coisa, né? O São Paulo Futebol Clube vende as suas joias da base, como o senhor tá falando, por uma coxinha e 2 cocas. Aí até eu. Chegou aqui uma esfirra aqui lá da Moca, que vocês vão perder. É aqui, tá vendido o jogador. Por isso que o presidente caiu. Lá tem isso também. Quando faz errado, a coisa acontece. Então agora é corrigir os rumos e que o Arco Assis escute as pessoas e não fique sentado no cargo. Agora, Everton Guimarães, todo mundo falando de São Paulo, Ibrachina. Mas e o Cruzeiro, que tá mostrando um futebol de gente grande também na Copinha, que eu espero que o melhor ainda esteja por vir na próxima partida, hein, Everton? O Ibrachina ganhou do Galo também, do Galinho. Ganhou do Galo, eliminou o Galinho, Bibiano. Ganhou do Atlético. Aliás, ganhou do Atlético, que tem uma geração... A geração sub-17 do Atlético ganhou do Grêmio recentemente, vocês se lembram bem, numa virada espetacular. A geração sub-17 do Atlético é espetacular, é muito, muito boa. Só que aí mistura com essa geração que é posterior e aí já tem algumas ressalvas. Agora, o Cruzeiro, nenhuma surpresa, Renato. Nenhuma surpresa, porque tem garotos que estão no time de base do Cruzeiro que estavam servindo até então ao time de profissionais. Então, você tem uma molecada de muita qualidade. Só para você ter uma ideia, tem um garoto que é reserva do Kaique, que é o Cauã Prates, 17 anos, aliás, está completando 17 anos, o Borussia fez uma proposta por ele. Então, para se ter uma ideia da base do Cruzeiro, muito bem trabalhada, muito bem comandada pelo Adilson Batista, ele é o cara que comanda a base, Fred Cascado está por lá também como diretor de base, eu fui até a Toca 1, eu vi as melhorias que estão sendo feitas lá, o investimento que o Cruzeiro está fazendo nas categorias de base. E aí eu estou falando geral, Renato, de gramado, a parte de estrutura, a parte de logística, a parte de fisiologia, tudo com investimento de milhões. Então, isso que está acontecendo com o Cruzeiro na Copinha, nenhuma surpresa para nós. E depois da Copinha, independentemente do que aconteça, muitos garotos desse time do Cruzeiro aí, aliás, muitos não, porque eu estou exagerando, alguns desses garotos aí terão futuro ou no time principal ou em algum grande clube da Europa. Porque só, mais uma vez, destacando, o lateral reserva do Cruzeiro, que jogou pouco, de 16 para 17 anos, que é o Cauã Prates, que é um cavalo,
o Borussia quer levar. E agora o Como da Itália quer levar o titular, que é o Kaique. Então o Cruzeiro está vendendo saúde em todas as áreas dentro da instituição. Tá demais. E muito obrigado pela homenagem ao Cruzeiro aí, Renata, pelo vestido. Mas é isso mesmo, hoje é essa homenagem. É uma porque eu preciso. Já pensou no dia, se uma final de copinha com o Grêmio, no dia do Grenal? É verdade. São Paulo, time principal, assunto no YouTube. Vem com a gente. Bora, vai cair. Vai cair. YouTube. Eu fico quieta só ouvindo porque eu aprendo com vocês, mas eu também percebo nas entrelinhas as ideias de cada um. Por exemplo, aqui foi dito, o Palmeiras precisa contratar muito, o Palmeiras precisa ir ao mercado. E o São Paulo, Sgar? Nossa senhora, mas aí... É que é tão fácil falar dos outros, né? Não, mas eu vou ter que me defender. O assunto na vez era Palmeiras, correto? Então, pô, São Paulo tem que contratar. Se o São Paulo, se o Palmeiras precisa contratar muito, o São Paulo precisa contratar? Então, visando objetivos da temporada, o objetivo do Palmeiras é título, é brigar por título. O São Paulo não? Não, lógico que não. Mas lógico que não. O São Paulo tá fazendo aquela ideia da NASA, não é, o Jubetrica? A ideia da NASA. Quem que foi o Viradoria? É, porque o São Paulo tá com a mesma ideia da NASA. Qual que é a ideia? É só sonda. Essa foi boa! Você arrasou! É só sonda, daqui a pouco... Até o doutor da rida. Ô, doutor, que aquele sorrisinho só recebe não, hein, doutor da sonda. Ronaldo, mas você tá certo, mas tem que contratar. O São Paulo fez contratações, ó. Carlos Coronel, goleiro, e vários tá, né? O São Paulo tem que ter um olhar mais legal pra goleiro de base, porque direto surge goleiro da base. Manda embora. Não, o Yang também não, mas tem o JP agora da Copinha, fazendo uma grande competição. O São Paulo tem que ter um olhar melhor pra goleiro da base, porque é muito fácil colocar um moleque numa fogueira, tomar 6 do Fluminense, como foi o Yang, e mosca de novo? Tá se batendo? Já tá com raiva de você mesmo falando essa besteira? É o Gasparzinho. Toma banho, irmão. Pô, foi eu não vou conseguir. Não fica se batendo, não. Depois contratar. Ele já, todo o Brasil já sabe que ele tem medo de aranha. Mas tem que contratar. E contratou o Danielzinho, uma baita contratação, uma boa contratação. O Dória, particularmente no seu esperado Dória. Tem que analisar ainda, né, E aí, são essas 3 contratações. Tem que contratar mais. Porque se o time de São Paulo ano passado... E o Coronel? Então, mas esse é o problema. Tem que contratar. Sem dinheiro. Tem que contratar sem dinheiro. Qual é a matemática? Você vai no mercado, você não tem R$1 no bolso. Você o Corinthians faz, pô. Pois é. O Corinthians sabe. E dá certo, né? Dá certo. Pois é, pendura, né? Ganhou 2 títulos ainda. Ganhou 2 títulos, viu? O Corinthians ganha 2 títulos sem pagar ninguém. Vai aqui. 2 títulos, viu? E o Coronel lá? Como é que é o Coronel? Então, não foi bom. Ronaldo, se eu falar pra você que eu já assisti um jogo do Coronel, eu vou estar mentindo. Eu não conheço. Cicinho, você está tão, assim, decepcionado e descrente como o Sgarbi, porque realmente o São Paulo é um time que tem problemas fora de campo, agora já afastou o seu presidente e precisa melhorar dentro de campo, apesar que eu não achei o clássico tão terrível do São Paulo. Não jogou, porque né? do outro lado também tinha um adversário que não é lá essas coisas. É isso. Mas o que nós, né, torcedores são paulinos, lamentamos é o quê? É que essa temporada vai ser mais uma sofrência. O São Paulo realmente não tem estrutura que eu digo assim, né? Jogadores, elenco para poder ir em busca de título. Conversa mas de desculpa, eu vou interromper. Pode ir em busca de objetivos. Esse sujeito é louco. Ele é bipolar. Eu sou transtornado do programa, mas ele é louco. Ontem ele falou que o São Paulo ia ganhar o Campeonato Paulista. Hoje o São Paulo não tem estrutura para ganhar o Bragantino. Falou que o Bragantino ia ser campeão paulista. Você falou que o São Paulo ia chegar longe, que ia chegar no mata-mata. Tá, mas daí não significa ganhar. Desculpa, depois eu que sou louco no programa. É que você tá tentando colocar palavras onde eu não falei. O São Paulo, assim, qual que é o objetivo do São Paulo? Qual? Sei lá, beliscar uma Sul-Americana, pagar as contas. Uma Sul-Americana. Paga as contas, é não fazer negociação com o Corinthians, porque não vai pagar. Salário atrasado. Entendeu? Esse é o objetivo do São Paulo. O São Paulo não vai ser campeão da Libertadores porque não vai jogar, mas pode. A missão do São Paulo é surpreender. Surpreender os jogadores sem o pagamento? Vai pra casa do chapéu, doutor. Doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor também tá estranho esse ano. A surpresa vai ser o pagamento do salário esse mês. O Corinthians, no ano passado, teve impeachment do presidente. Valeu, doutor. E foi campeão da Copa do Brasil, vamos surpreender. Eita, será, velho? Indo pra Série B. Não, só você foi pra Série B. Na sequência, fique atento, o assunto será Corinthians, Demorou, hein? Falando Corinthians, hein, Corinthians?
Tá imaginando as possibilidades, Ronaldo? Muitas, né? Tá Mas precisando aí... contratar muito, pouco, médio? Ó, tá chegando muita gente também. Como é que é, Charlie? Quem? Caio César. O Charles César. Quem? Charles César? Caio César. Quem? O Milans. Ah, é? Pedro. Milanesa. Vini Souza. Messi, Cristiano Ronaldo está sendo sondado. A NASA. A NASA. Mas eu tava fazendo aqui e é uma pena. Você ficou de férias também, né? Você sabe tudo que aconteceu. Então o que aconteceu? Me conta, porque eu tô querendo notícia Acabou boa. o transferban, o Flamengo teve batalha naval. Batalha naval? É, o São Paulo tá com a sonda. O São Paulo tá com a batalha naval. E o Palmeiras? E o Palmeiras continua vice. E o Santos? O Santos vai ser uma pedra no sapato. Mas o Neymar ou sem Neymar? E o Gabigol? E o Gabigol ou sem Gabigol? O Brasão São ou sem cunhados. Brasão? É família, né? Família Santos, né? Família tá indo bem. Mas, ó, eu tô triste com o Dorival. Mas por quê? Dorival, ele não tinha que ter colocado o Kaká pra jogar. Ele tava quase vendendo ele pro Atlético. Graças a Deus. Obrigado, Ele tá Dorival. quase vendendo. Obrigado, Dorival. Como é que você pode ficar triste com o Dorival? Te deu o título da Copa do Brasil. Sim, Quando o mas- assunto é Copa do Brasil, se há interesse nessa competição, contrata o Dorival, né, Capela? É verdade, o Dorival é um monstro. Mas você vê, o Dorival cara é bom Em também competição de erra, né? mata-mata, ele é fenômeno. O cara bom também erra. O Dorival errou. Não tinha que ter colocado... Mas liberou o Félix Torres pra nós. Não, mas aí foi o Fabinho. Fabinho, você não quer levar o Kaká, filho? Não tem um Fabinho no Atlético Paranaense lá, não? Tinha que ter o Fabinho lá no Furacão, hein? Não tem nenhum Fabinho. Ó, pessoal do Furacão, hein? Não tem nenhum Fabinho aí pra levar, o Kaká. Mas você- É tudo mentira. Porque assim, eu tenho uma ideia pra você. Por que você não oferece o Kaká em troca do Alisson de São Paulo? Aí pode dar negócio. Será que a sonda vai... Senhora. A Você não sonda gostou da minha ideia? Eu gostei, Não é essa boa? sonda aí podia ir lá em Itaquera. Se bem que o Crespo falou que ele não quer ninguém do Corinthians. A cara do doutor, ó. Inclusive o Corinthians, e se o São Paulo liberar, o Corinthians está pedindo o Alisson de graça, só pagando salários. Aí o São Paulo vai reforçar um rival direto. Ó, eu acho que Não, o São Paulo- vocês com a influência que tem não podem liberar esse tipo de negociação. Isso eu é não mando ruim. a Porque gente o nada. Alisson com o Dorival, todo mundo sabe que joga. Rui Costa. E outra coisa, Ué, o o Kaká. Crespo não quer ninguém do Corinthians? Não, mas deixa eu Ele falar. mesmo falou Então, que ele o não Crespo quer quer ninguém. dinheiro. Dinheiro, Deixa eu falar. dinheiro. É dinheiro. Não é. Tem que, falar Os dois tem que contar a história pro Crespo direito. Vocês têm que contar a história. Qual que é a O história? menino Kaká. Esse Kaká é aquele que jogou no Milan. Esse não é aquele. Não, me estraga o negócio, Renato. Renato, você não quer... Aquele é Kaká com K, Não, esse é com esse C. a gente coloca também 2K nele lá. Pode levar. Esse a menino- certidão? Muda, na hora. Mudamos aqui na hora. A gente vai pro papel agora. Tem que levar o Kaká pro São Paulo novamente, doutor. Não, vai Kaká pra lá. Avisa o Você tá Crespo. igual o cara que imita o Raul Gil, né? Com aquelas coisas antigas. Você já viu isso? Não? O cara vai inventando a Vai história, mas inventando esse é o história. Kaká bom, Não, que tá não. no Corinthians. É o Hodgson. Aí coloca lá com o Alisson, que é um goleiraço, né? Tá vendo como foi? Ah, não é esse Melhorou, também. não, esse mas não não. é esse também, não é esse também. Não, mas o outro Alisson também me interessaria no Inter, Mas você o não Alisson quer... de São Paulo. Então, a gente pode trocar. Por quê? Vem o Alan Patrick e o Alisson... Não, Ah, seu espertinho. Eu sou negociador. Acabou, acabou, Vem o acabou Carrinho o do São caô. O Paulo. Bruno Carrinho a Henrique gente me aceita. interessaria. Quem? O Bruno Henrique do Internacional. Não, depois do gol que ele fez de calcanhar no último Me domingo, não interessaria ganhamos numa mais, troca né? com o Alisson, eu acho muito bom jogador. Olha, Bruno Henrique e Alisson? Trocaria. Não tem mais nada, E né? quando, ó, e uma coisa, quando o Crespo falou que não tem nenhum jogador que interesse pro São Paulo do Corinthians, é óbvio que ele falou aqueles que provavelmente seriam incluídos. Ele tá cansado de saber que se fosse um jogador de alto nível, o São Paulo queria. Mas o que Tem o Hector Hernandes, se ele quer alguém que fale outra liga, tem o Hector a Hernandes. baciada que Essa de sobrou do Madrid, Corinthians, aquela baciada que sobrou do Corinthians, não dá pra trocar pelo Alisson, é isso. É, E baseado por que o São Paulo... fruta? Ó, É fruta. Mas peraí, só uma coisinha. Essa negociação do Alisson era com o antigo presidente, não era? Era. Agora o novo vai dar sequência, é isso? O novo. Quem tá tocando com certeza é o Rui Costa, que segue no cargo. Não, mas há insatisfação Sem com o Alisson palpite. também, né? Ixi, já chegou? Palpite. Nossa, isso veio de repente, porque o assunto é Novo Horizontino versus Palmeiras. E é você que começa, já que você tá tão empolgado em palpitar. Eu vejo que o Palmeiras vai jogar muita bola e vai tomar de 2-0 só. 2-0 Novo Horizontino. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Palmeiras, mais um gol de bola parada. Olha, que pragmático, doutor. João Paulo, menino levado. Palmeiras perde o 100%, mas não perde a invencibilidade. E toma gol o primeiro do Paulistão. Pode cravar, 1-1. João Pedro. Só pro Edu parar de ser mala aqui um pouquinho, 1-0 pro Novo Horizontino.
Cicinho. Esse é jogo de empolgação do Novo Horizontino. 3-1 Novo Horizontino. Vou assistir. Eu vou de 2-1 Palmeiras. Olha. Você tem dado azar, mas tá bom. Eu acertei o clássico, 1-1. Cheguei e já acertei o placar do clássico. Isso você não reconhece? Eu posso acertar, eu quero ver acertar. Por que ninguém foi de 1-1, só eu, então? É do empate, você fica em cima do muro. E eu sou quase a última a palpitar normalmente. Edu, seu palpite. Pra tristeza de todo mundo, mais uma vitória. 1-0 novamente o Palmeiras. Olha a Confiou. Amanhã aquela conferência básica aqui no programa. Seguiremos com o jogo aberto. Mas agora a gente vai almoçar tranquilos. O Fernando Fernandes chega com os donos da bola. Uma ótima tarde pra todo mundo. Beijo, Brasil. Até amanhã. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Almoçado.